Olá, pessoal! Estamos começando mais um Tecla Sabe Podcast e o nosso convidado de hoje, ele está há mais de 20 anos nesse mercado digital, é fundador e CMO da MLabs, autor best-seller e já foi eleito o melhor profissional de planejamento digital pela Abrad. Palestrante super requisitado nos maiores eventos, especialista em marketing digital, em gestão da inovação, criador da metodologia Unbound Marketing, uma das maiores referências em análise de dados do mundo digital. E se você ainda não sabe de quem que eu estou falando, uma frase define ele aí. Não existe mágica, existe lógica. Rafael Kiso, um prazer enorme te receber aqui no Tecla SAP, para falar da Tecla SAP dos dados agora também. Super obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Estou honrado. Muito obrigado pelo convite. Eu adoro falar sobre dados e principalmente traduzir esse universo todo para quem é leigo ou para quem precisa entender. E realmente, acho que de todas as siglas e terminologias do marketing, na área de dados, acho que a gente tem mais dificuldade de traduzir tudo, né? Eu vejo que essa dificuldade é maior porque a gente vem de humanas, muitas vezes, Exatamente. né? Todo mundo foge dessa parte exatas, indo para o marketing, pensando que vai ser uma coisa mais layout, design, e hoje a gente vê que é importantíssimo pensar em dados. Eu tive que reduzir o que a gente ia pensar e pedir aqui de coisas, enfim, o time inteiro estava super ansioso para que você viesse, para a gente desmistificar muita coisa também. Eu falei assim, não, Legal. gente, vamos ser sucintos, porque senão vai virar uma aulona aqui, mas eu acho que é muito bacana aqui falar disso. Primeiro, a gente queria saber como começou a sua história no marketing, nos dados. Conta um pouquinho pra gente. A minha história começa, de fato, com exatas. Eu já comecei programando nessa área de lógica, como analista de sistemas. Depois, eu fui migrando cada vez mais para entender sobre usabilidade e experiência do usuário. Dentro ainda da área de tecnologia, da informação, mas no UX, que aí traduzindo, User Experience, ou seja, a experiência do próprio cliente, a experiência do usuário. Nessa evolução, eu fui entendendo cada vez mais de que a tecnologia era meio, não era o fim. E por isso que eu fui entender melhor de publicidade e propaganda, fui entender melhor de comportamento do consumidor, e fui parar em gestão de inovação, e fui entender sobre marketing, que aí é o último estágio ali do guarda-chuva todo, quando a gente fala de comunicação, né, e a união de tudo, de produto, de comunicação, de distribuição, de preço. E eu comecei, então, a fazer essa fusão entre aquele meu conhecimento de tecnologia, aquele meu conhecimento mais analítico, com toda essa outra área de humanas e comunicação e marketing. E por isso que eu tenho tanta facilidade de olhar para a área de humanas e olhar para a área de exatas e traduzir as coisas e tentar unir elas, porque hoje em dia não é mais só sobre arte, principalmente quando a gente fala de mídias sociais, é sobre arte e ciência. Para que você evolua, para que você tenha resultados, é necessário olhar para os dados, é necessário você trazer essas correlações, entender, traduzir dados e transformá-los em informações em hipóteses, testar essas hipóteses, gerar conhecimento. Então é um processo, né, que une arte e ciência. Então, nessa minha história, eu saio de exatas, eu fiz uma primeira faculdade, uma primeira graduação que eu não concluí, que foi de engenharia de telecomunicações. E depois que eu fui para publicidade e propaganda, me graduei em publicidade e propaganda, fiz especializações, MBA em marketing, fui unindo essas coisas todas. E ao longo dessa trajetória, empreendendo. Então, lancei o meu próprio negócio em 99 para 2000 como uma fábrica de software web. E essa fábrica de software se transformou numa das maiores agências digitais do país por volta de 2009 até 2014. E ali em 2014, nasce a ideia de 2013 para 2014, nasce a ideia da MLabs, que é essa plataforma para gestão de mídias sociais, que nasce de fato em agosto de 2015 e se tornou a maior plataforma hoje, a mais usada do país, em mais de 32 países agora sendo usados, com mais de 130 mil clientes recorrentes. Então, quando a gente fala de dados, a MLabs ela nasceu para ser um ambiente recheado de dados para potencialmente ajudar os seus clientes a ter mais resultados com base nesses dados e traduzir para todo mundo a ideia daquilo que funciona, aquilo que não funciona nesse ambiente tão dinâmico. Então, resumidamente, essa é a jornada da minha história. E muito bacana você falar isso, porque dá para ver na sua essência que é a questão de facilitação, né? Então, o MLabs nasce aí para facilitar muita coisa de agendamentos de posts, a gente tem umas necessidades
enormes dentro das agências, né, como a gente também, nessa questão de fazer os agendamentos dos clientes e outras coisas. Você veio facilitando isso, agora facilita os dados dentro das suas redes sociais para todo mundo há um bom tempo, fora várias Sim. outras coisas e outras facilidades dentro do MLabs aí também que você já me contou e me deu alguns spoilers que eu acho que é Spoilers. super legal de falar também, É. de encontro com essa parte de inteligência, né, essa forma de facilitar a nossa vida no dia a dia. Tudo tem um propósito. E quando eu comecei a empreender com foco em grandes marcas e grandes contas. Então, minha primeira fase de business, de negócio, foi atuar junto com esses grandes negócios que a gente conhece, desde Itaú, Google, Chevrolet, etc., Copenhague, vários clientes que a gente teve ao longo dessa jornada. Quando a gente começa, eu falo eu, os meus sócios, quando a gente começa a pensar na MLabs, ela já nasce com o propósito, de fato, de ser para pequenos negócios. Para justamente ajudar os pequenos negócios a entender o que funciona, o que não funciona, sem a necessidade de ter agência, ou de ter um consultor, ou de ter grandes conhecimentos, porque a gente pensava realmente naquele pequeno, que não teria condições, e principalmente naquele pequeno que não tem condições ou não tem acesso a ferramentas profissionais para fazer o trabalho. Na verdade, o brasileiro, na maioria deles, também acha que tem almoço grátis para tudo, né? Sempre tem alguma coisa de graça. Mas o fato objetivo é que a gente nasce com um negócio, que é uma plataforma de software, como serviço, é uma assinatura muito barata para que todo mundo pudesse ter acesso. Mas, ao mesmo tempo, isso ajudava a gente na tese de ter um volume de dados muito grande, para que esse volume de dados muito grande, somado à inteligência artificial, nos desse mais informações daquilo que funciona ou não funciona. Então, ele retroalimenta esse propósito. Então, a gente nasce com esse propósito, que é muito interessante. Em vez de focar nos grandes, a gente focou no pequeno. Então, a agência e outras coisas são para os grandes, mas a MLabs em si ela nasceu muito para ajudar os pequenos. Por isso que todo mundo hoje paga a mesma coisa. Inclusive, tem grandes marcas que usam MLabs, mas paga a mesmíssima coisa que qualquer um lá dentro. Porque a ideia dela, de fato, é evoluir com base em dados e ajudar todo mundo. É muito bacana isso. Lá na agência, a gente usa muito seus dados, tanto dos relatórios do MLabs, como também dos seus posts, dos seus insights no seu canal ali do Instagram. E a gente tem um grupo no Instagram com o time, onde a gente fala, vi curtir. E aí, quando tem alguma coisa que a gente acha que é pertinente, né, dentro do canal, a gente já printa e manda para quem ainda não viu. Então, nem espera, porque não dá para compartilhar o que dá, a gente manda no aviãozinho. Mas daí a gente já manda assim, diretamente da Kisolândia. Então, a gente já usa esse nome legal. porque, querendo ou não, para a gente é o diretamente da Kisolândia, porque facilita muito para a gente esses insights, da gente entender muita coisa, de como performa. Enfim, isso... Esse propósito de criar conteúdo nas minhas mídias sociais realmente é de tradução. Porque quando eu comecei a criar, inclusive, eu via muito conteúdo, muitos posts sobre marketing ambiente digital, de mídias sociais, enfim, de tudo. De muita gente que nem tinha tido a experiência para falar sobre aquilo e muitas vezes sem base em nenhuma lógica ou sem base em nenhum dado. Assim, faça isso porque eu fiz e funcionou. Mas não é suficiente. Você não é uma amostra estatística suficiente para definir aquilo que funciona para todos. E ali, naquele momento, eu falei, acho que eu posso fazer alguma coisa, vou começar a criar um conteúdo que realmente traduz para as pessoas, mas com base em dados. Aquilo que funciona, aquilo que não funciona, mas essencialmente, em vez de eu falar o que você tem que fazer, eu vou trazer um dado, vou trazer uma pesquisa, eu vou fazer uma análise em cima disso e vou te trazer uma hipótese, um insight com base nisso. Eu vou traduzir esses dados com base na minha expertise, na minha bagagem, no meu repertório, e vou te dar uma hipótese e vou perguntar se faz sentido ou não, porque eu quero a contribuição de todos para validar essa hipótese. Muitas vezes alguém já até testou aquela hipótese e eu quero que todo mundo comente se já funcionou, se já não funcionou e tudo, e a gente construa juntos aquilo que poderia ser o caminho melhor para o uso daquela informação. E por isso que em todos os meus posts hoje, eu não falo faça isso ou faça aquilo. Eu te dou o dado, eu traduzo esse dado, eu te dou um insight com base nesse dado, uma hipótese, e pergunto, faz sentido para você? E aí, os meus posts viram um fórum de discussão. Muita gente fala, faz sentido, outros falam, mais ou menos sim, ou não, e por que não? E aí eu tenho a oportunidade, inclusive, de discutir mais a fundo com essas pessoas. E por isso que quanto mais comentários nos meus posts, mais comentários, porque as pessoas são estimuladas a entrar na conversa e ali vira um grande fórum, e isso é muito rico.
E por isso que hoje as taxas de engajamento que eu tenho nos meus posts são muito superiores às taxas médias que a gente tem de mercado. Mas é porque todos os posts são premeditadamente pensados para gerar diálogo, para a gente conversar sobre aquilo, em vez de já cravar, é isso, é uma regra, faça isso, uma fórmula, um hack, né? E não, a ideia muito é traduzir realmente os dados e deixar a galera pensar, refletir, ter pensamento crítico também, se aquilo funciona ou não. E como o próprio nome diz, rede social, as pessoas querem socializar, né? Então, você trazer essa proposta de engajamento, esse fórum de discussão para elas, é muito rico, né? E eu vejo que se cria uma comunidade muito grande nisso, e hoje, muito além de conteúdo, a gente tem essa questão comunidade, que é importante também, para esses fóruns de discussão serem mais ricos e todo mundo se ajudar. Tem um ecossistema aí dentro, né? Então, Sim, isso não, você falou muito incrível. bem. Redes sociais. Sociais pressupõe, então, que todo mundo esteja se relacionando. Não é um canal unidirecional, um canal bidirecional, mas, acima de tudo, é sobre diálogo, é sobre conversação antes da conversão. E muitas marcas, né, que potencialmente estão nos escutando, nos vendo, não entendem isso. Entram nas redes sociais como um canal unidirecional de vendas. E aí já entra tentando empurrar para as pessoas o que não é um conteúdo, na maioria das vezes é uma propaganda, uma peça publicitária de propaganda, a tal da panfletagem digital. E hoje, 45% dos consumidores deixariam de seguir uma marca por excesso de autopromoção. Quando você olha os 9 últimos posts de um perfil, é só promoção, é só propaganda, é só mockup de produto. O que é o mockup? Aquela fotinha de estúdio com produto, leve, né, pague 2, leve 3, oferta do dia. Ou seja, as pessoas não têm uma razão para te seguir. Porque ninguém quer entrar na mídia social para ver propaganda, e sim para se relacionar com outras pessoas, dialogar, conversar. Querem descobrir, sim, produtos. E descobrem todos os dias. E cada vez mais as mídias sociais são protagonistas para fazer as pessoas descobrirem novidades, mas não através de propaganda. Então, quando a gente entende que é sobre conversas antes de conversão, a gente começa a se dar melhor. E, inclusive, quando a gente fala de TikTok, quando a gente fala principalmente de TikTok e Instagram, é sobre conversas. E no TikTok, se você entender que a cada post que você faz é uma contribuição para alguma comunidade, que é o ponto que você estava colocando, aquele seu vídeo vai muito melhor. Então é importante mapear quais são as comunidades que você pode contribuir no TikTok enquanto negócio. Não é para falar sobre si, é para falar com as pessoas e contribuir para aquelas comunidades. Aí o TikTok vai te distribuir e você vai alcançar muito mais. Então é sobre conversas. TikTok é um fenômeno, né? A gente vê o quanto tem um poder muito grande, ele cresceu muito rápido, mas muitas empresas não enxergam o TikTok ainda como uma rede social, ele nem se considera como uma rede social, uma plataforma Sim. de engajamento relevante, porque tem esse estigma de que é uma plataforma de dancinha, né? Que só existe isso, e a gente vê aí muitas outras coisas super interessantes, e até uma das coisas que eu ia te perguntar se tem alguma lógica dentro disso de um conteúdo que flopa no Instagram e viraliza no TikTok ou vice-versa, dentro desse contexto? Tem. Aquela velha máxima de que o mesmo conteúdo postado em várias plataformas não tem o mesmo resultado. Porque cada uma tem uma dinâmica diferente, os algoritmos funcionam de forma diferente. Se a gente fazer uma comparação mais clássica entre Shorts, Reels e TikTok, que são os 3 ambientes de vídeos curtos, a princípio, porque o TikTok criou essa ideia do vídeo curto, hoje não é mais curto. Hoje o TikTok permite vídeo de 10 minutos, Reels também, e Shorts, então o YouTube, que é o vídeo mais longo, né? Mas vamos voltar para a história do vídeo curto. O TikTok tem essa dinâmica baseada em comunidades, e por isso que é tão forte as hashtags dentro do TikTok. As hashtags, quando a gente entende que cada hashtag é um grupo de pessoas ou é uma comunidade, e se você contribui para aquela comunidade, você tem mais potencial viral. Então, o hashtag BookTok Brasil, book de livros, né? BookTok Brasil. Tem TikTok Beauty Brasil. Aí você tem os Brasils e todas as hashtags do TikTok são comunidades. Então, eu vou contribuir para essa comunidade. Então, eu já penso diferente. Como que eu vou colaborar? Que tipo de conteúdo que eu vou criar que todo mundo vai curtir, porque eu estou contribuindo para aquilo, indicando um livro ou ou fazendo um tutorial que contribui para aquelas pessoas. Aí você começa a surfar mais dentro do TikTok. E a grande diferença entre o TikTok e o Instagram, nesse caso em particular, é que o Instagram ele foi criado sob a teoria dos grafos. A teoria dos grafos é uma teoria matemática
no qual várias das plataformas de redes sociais se basearam para criar as suas redes. Por quê? Porque depende do autor e das conexões que esse autor tem para a distribuição de conteúdo. Vou dar um exemplo simples. No Facebook, quando você entrou a primeira vez, você entrou em função do conteúdo ou das pessoas que lá estavam? Das pessoas. Então você entrou porque você conhecia alguém da sua família, colega de trabalho, da escola, ou seja, é uma rede social que reúne as pessoas em torno de um conhecimento em comum ou alguma interseção em comum da sua vida. Pouco importa o conteúdo. Quando elas criavam conteúdo, você ia lá e curtia aquele conteúdo muitas vezes porque você conhecia a pessoa e não porque o conteúdo era bom. Talvez em respeito a alguém, falasse, não, vou dar um like aqui, vou curtir. O Instagram foi criado em cima disso, o LinkedIn foi criado em cima disso. LinkedIn, mesma coisa, a gente entra e se conecta com as pessoas e pouco importa o conteúdo que elas vão criar, você se conecta com as pessoas. No Instagram, você também, no começo do Instagram, seguia as pessoas independente do conteúdo dela, porque você queria ver depois onde elas estavam e em que momento da vida estavam. Então, o Instagram, o Facebook, o LinkedIn depende de seguidores para entregar conteúdo. Por isso que você tem que ter seguidores para ter audiência no Instagram, por conta da teoria dos grafos. Já o TikTok não foi criado sob a teoria dos grafos. Ele privilegia o conteúdo e não o autor e suas conexões. Então você entra no TikTok, cria um conteúdo e se as pessoas prestam atenção naquele conteúdo, ou seja, se houve retenção naquele vídeo, pelo menos 70% de retenção, que significa que as pessoas visualizaram 70% daquele vídeo na sua totalidade, ele entende que as pessoas se interessaram por aquilo, eles passam a mostrar mais vídeos e mais conteúdos semelhantes. Independente da quantidade de seguidores que você tem, independente se você tem seguidores, inclusive. E por isso que foi muito mais fácil ter visualizações do TikTok. Não necessariamente crescer o número de seguidores, mas ter muitas visualizações. Tem gente que entrou lá com meia dúzia de seguidores, teve vídeo que bateu 1 milhão de visualizações, 2 milhões de visualizações. Inclusive, o algoritmo do TikTok é tão bom, a inteligência artificial é tão boa, que se aparecer um vídeo meu para você, e você gostou e você assistiu 70%, mesmo que alguém crie um conteúdo comigo, vai aparecer para você. Nem fui eu que postei, foi outra pessoa que postou que tem meu rosto lá dentro. Vai aparecer para você, porque eles também conseguem ter essa assinatura biométrica, vamos dizer assim, das pessoas com base em inteligência artificial. Então essa é a grande diferença entre essas plataformas, né? Essa é a maior parte da diferença e por que não funciona a mesma coisa em todas elas, porque são dinâmicas diferentes, dependências de lastros, né, ou da teoria dos grafos, ou de lastro em cima do conteúdo. E aí, quando você pega o mesmo Reels e coloca no TikTok, não necessariamente aquilo que funcionou lá vai funcionar aqui. E aí, aqui no TikTok em particular, o que mais funciona, de novo, é você identificar as comunidades e criar conteúdo para as comunidades. E a história dos 70%. Então, assim, por isso que conteúdo mais rápido, mais curto, tende a viralizar mais, porque é mais fácil chegar a 70%. Então, você vai ver os grandes virais da história, é curto. É difícil você 15 pegar 15 segundos no máximo. 15 assim. segundos e tal, né? E aí, a atenção das pessoas nos primeiros milissegundos é muito importante para depois você ter a retenção. Então, a edição de um vídeo, a forma como você edita, vai chamar atenção para depois ter a retenção. Então, colocar um título ali no começo do vídeo, um título polêmico ou uma pergunta que gera uma curiosidade para a pessoa ter que assistir para entender a resposta. Será que vai ter um plot twist ali que significaria talvez, puxa, será que, por exemplo, eu fiz um vídeo, só para dar um exemplo concreto. Eu fiz um vídeo assim, quais são os melhores... Eu fiz um vídeo no Reels, esses são os melhores horários para postar nas mídias sociais, ponto. Alcance X, engajamento X. O mesmo vídeo, só trocando o título, esses são os melhores horários para postar nas mídias sociais, interrogação, gera uma curiosidade do tipo, será que vai ter uma inversão da lógica? Será que realmente aqueles horários que a gente acha não são os horários? Ou seja, aumenta muito mais a retenção das pessoas esperando chegar até o fim do vídeo para ver se vai rolar uma coisa diferente. Alcance 10 vezes maior, só trocando o título no começo do vídeo. Então, às vezes você tem um conteúdo bom, mas que foi editado de uma forma diferente. Então, para o TikTok você tem que editar de uma forma, para o Reels você edita de outra. Enfim, só para resumir um pouco das diferenças que tem realmente cada plataforma. Essas provocações é muito legal como a gente precisa testar tudo, né? Então, uma Sim. coisa que você está falando aí até de TikTok,
eu vejo muito, por exemplo, a parte de livros, né, que você comentou, um cross-mídia muito grande, né? Então, o TikTok, ele tem essa coisa de promoção de produtos, as pessoas consomem aquilo e tem na Livraria da Vila, aqui em São Paulo, não sei se você já viu, que tem os achados do TikTok Books. Então, a lista dos livros que são recomendados ali, que são achados, então, saiu totalmente do ambiente digital, foi para uma livraria, numa parte física, onde as pessoas convertem, né? Você citou um case mundial, porque a história do BookTok, da hashtag BookTok, salvou muita livraria. Porque as pessoas vão até a livraria para comprar a lista que descobriram no TikTok. O TikTok ele é um fenômeno atualmente para o tal do conteúdo criado pelo próprio consumidor. É óbvio que isso já existe há muito tempo, então se você vai no Google Meu Negócio, tem lá as avaliações do seu negócio, aquilo é um conteúdo criado pelo consumidor. Se você for no Reclame Aqui, também tem ali uma avaliação. Mas o TikTok é um fenômeno porque as pessoas estão ali criando um vídeo mostrando com maior detalhe a experiência que tem com aquele produto. E o vídeo torna tudo mais autêntico, torna tudo mais crível, porque alguém pode ser pago para falar no Google Meu Negócio lá um texto. Mas ali no vídeo você olha para a pessoa, vê se realmente tem razão, se ela está testando a coisa, ou seja, você confia mais naquilo. E aí a gente volta para aquele lance. Será que o TikTok é bom para as marcas? Será que as marcas têm sucesso? E eu posso trazer aqui um case, que é o case da Carmed Fini. Carmed, que é um protetor labial, fez uma collab com a Fini, Balas Fini, e a própria executiva, a vice-presidente, que é a Carla da CIMED, fez um vídeo falando dessa collab dentro do TikTok. E começou com ela, porque ela começou a contar essa história há muito tempo antes de ser lançado, mostrou na fábrica a ideia e tudo. E um dos vídeos dela, depois que a coisa realmente ficou pronta, viralizou mais, as pessoas queriam saber onde que encontrava e tal. E até mesmo por projeção e tudo, eles tinham produzido uma quantidade que em tese duraria 6 meses, essa era a meta deles, e uma rede de farmácias comprou 100% daquele produto. Não foi premeditado a ideia da escassez. Então a rede comprou 100%, e quando o vídeo viralizou, as pessoas começaram a perguntar. Eles não disseram a rede qual era, mas as pessoas passaram a procurar aquele produto, não encontravam, alguns encontravam e faziam um vídeo. Eu encontrei, e é muito bom, etc e tal. Fizeram a avaliação, postaram no TikTok, aquilo começou a viralizar, e daí eles potencializaram aquilo acionando outros influenciadores. Fato é, em 10 dias, eles venderam todos os produtos que supostamente eram para 6 meses, mais de 40 milhões de faturamento com orgânico, baseado no que aconteceu no TikTok. O TikTok foi o protagonista. Em 19 de maio, eles estavam com 1 milhão de visualizações em vídeos com a hashtag CarmedFini. Em 31 de maio, quase 21 dias depois, 160 milhões de visualizações em vídeos com a hashtag CarmedFini. É um dos maiores cases de sucesso hoje do TikTok. E assim, 40 milhões em 10 dias. Dá para fazer negócio via TikTok ou é só dancinha? Então, perfeita a sua colocação. E Ana Lu faz parte desses 40 milhões, a gente falou disso esses dias recentemente, e da questão do valor do produto nessa collab, que ele dobrou o valor. Então, Carmed, o valor que ele tem para você comprar um normal e com essa... E com a Fini, com a Fini. E aí, quais as expectativas? O produto realmente tem o mesmo gosto, então, ter todo esse efeito associativo e que é muito mais do que um produto, né? Um valor agregado que se coloca ali. Sim. Que difere, né? Então, é um mega case, realmente. Não, gerou desejo, né? A escassez, não planejada, mas rolou a escassez, funcionou. Gerou desejo, virou uma corrida, uma caça ao tesouro, e a própria CIMED se aproveitou, né, desse movimento, soube surfar essa onda e criou um monte de conteúdo. O João Adib, que são os executivos, a Carla CIMED também entraram nessa onda, eles contrataram até carro forte, falando, olha, está aqui, são exclusivos, a gente vai levar para tal lugar, para entrar na onda da corrida pelo tesouro. Então eles souberam surfar essa onda muito bem, e eu já estou sabendo que tem várias collabs que estão por vir, porque foi um sucesso, então tem outras aí que vai surgir por causa disso. Mas tem vários outros cases, por exemplo, da Granado, então o perfume Epoch Tropical também se esgotou nas prateleiras, porque houve um review de uma consumidora, as pessoas no TikTok descobriram aquele perfume e virou o perfume do TikTok. Você sabe aquele perfume do TikTok? Eu já comprei o perfume do TikTok. Assim como na Copenhague virou a sobremesa do TikTok. Então tem vários cases hoje em dia já
de coisas que as pessoas descobriram no TikTok, foram, consumiram, compraram, fizeram uma avaliação e aí choveu de conteúdo criado pelo consumidor no TikTok. E para dar um contexto para a turma que está vendo a gente, hoje mais de 70% dos brasileiros já usam a internet para procurar informações sobre produtos e serviços antes de comprar qualquer coisa. Legal, isso é um fato. Mas desses 70%, 63% fazem isso nas mídias sociais antes do Google. O Google está com 57% nessa história, então ele já está em segundo lugar pela primeira vez na história. Os brasileiros têm usado mais as mídias sociais para procurar informações sobre produto e serviço. Isso, informações de produto e serviço, não estou falando de o Dr. Google para sintomas, outras coisas, né? Mas para produto e serviço. E a gente olha dentro do contexto de mídias sociais, o que de fato as pessoas estão procurando? Estatisticamente, em primeiro lugar, eles estão procurando avaliações de outros consumidores. Eles não querem ver o perfil oficial da marca, eles querem ver as avaliações de outros consumidores. O que significa que a sua presença digital hoje não depende apenas do seu perfil oficial. Depende daquilo que o seu cliente está criando sobre você. E se você incentivar o cliente a fazer uma experiência compartilhada, ou incentivar a fazer um conteúdo bacana sobre aquilo que você tem, é muito melhor. Em vez de ficar esperando que as pessoas façam uma avaliação. Incentive as pessoas a fazer uma avaliação. Porque você vai depender cada vez mais do seu cliente para ter uma boa presença. Não, fantástico. Você está falando até do que você comentou das suas redes, né? Você tem uma intenção de que promova aquela discussão. Então, fazer conteúdos, que as marcas precisam fazer conteúdos com intenção ali de promover exatamente esse engajamento para que as pessoas concluam, que elas respondam, o que você achou desse produto, esse tipo de coisa, para que de fato promova, né? No mesmo case que você está falando da livraria da Vila, por exemplo, a Sephora, ela também tem esse achado e um monte de produto que nem era conhecido acabou ganhando esse espaço por conta disso, né? Então a gente vê o poder. Sabe uma coisa que você me lembrou? A Sephora é um dos maiores cases de comunidade. Fora das mídias sociais, eles têm uma área chamada Beauty Insider, dentro do site deles, que tem milhões de consumidores lá, cadastrados. E se você entrar no site agora, vai mostrar a quantidade de pessoas online naquele momento. E eles convidaram também influenciadores de beleza e tudo mais para serem embaixadores daquela área. Então, tá fora do Instagram, tá fora do TikTok. Então, é possível as marcas também criarem comunidades fora dos ambientes de mídias sociais, mas para ter as avaliações, para ter tutoriais, para ter um fórum de discussão, para gerar esse diálogo que a gente está falando, mas acima de tudo, o jogo final não é vender mais, o jogo final é criar promotores de marca, para que a venda aconteça. E trazer proximidade, né, Kiso? Proximidade, relacionamento. A maioria das marcas e dos negócios estão muito preocupados com o tal do funil de vendas, que é topo, meio, fundo e vender mais, e conversão e vender para o próximo. E, na verdade, o jogo final mesmo é como é que eu transformo meu cliente em promotor, porque cada um dos meus clientes hoje nas mídias sociais tem o quê? 1.000 amigos, 1.000 conexões, 2.000 conexões. Todo mundo hoje é influenciador em menor ou maior grau, tem alguns milhares de seguidores. Então, se esse meu cliente falar de mim, compartilhar uma experiência que teve com o meu produto, com o meu serviço, como esses exemplos que a gente deu, o efeito é exponencial. É exponencial. E esse efeito é muito mais autêntico e poderoso do que a própria marca falando de si. Só para ter uma dimensão, segundo a Stacla, uma fonte, né, uma empresa que trabalha muito com conteúdo criado pelo consumidor, eles fizeram uma pesquisa que provou que o conteúdo gerado pelo próprio cliente tem um poder 8,7 vezes maior para afetar as decisões de compra de um outro consumidor do que um publi de um macro influenciador. Uau. Por quê? Porque é uma pessoa mais autêntica. Eu conheço essa pessoa e ela consumiu. Hoje, o macro influenciador está perdendo a credibilidade. As pessoas já estão desconfiadas de que, já foi pago para falar. Ainda mais depois que todo mundo começou a falar de bet, entrou nessas ondas aí de casa de aposta, sei lá o quê. E aí a credibilidade já caiu mesmo, né? Eu vejo muito essa questão do influenciador, a questão da imagem dele, né? Então, o quanto isso pode prejudicar marcas numa questão de relevância de efeito associativo da imagem e ter algum escândalo, alguma coisa nisso. Então, ter que ver um influenciador que tem uma reputação bacana, que não tenha nada que possa respingar, isso já é uma coisa complicada. E aí, quando você tem uma pessoa próxima a você que já comprou aquilo, é muito mais fácil de vender. E é muito engraçado o que você está falando disso, de
Eu não faço nenhuma promoção de absolutamente nada. E postei uma vez uma foto do meu filho com um fone sem fio que piscava. 5 pessoas me pediram o link e compraram. Então, assim, era uma coisa que não postei um arrasta para cima, absolutamente nada, no inbox vieram e pediram. Então, é como a questão de proximidade ou de entender o comportamento e estar próximo, falar assim, onde que comprou? Então, é uma coisa que Sim. os amigos e as pessoas, você cresce, essa rede, sua rede de relacionamento é muito rica nisso, né, de Ó, você entender. tá perdendo dinheiro, hein? Você podia ser afiliada já, né, e tal. E essa é uma das maiores tendências, inclusive, quando a gente fala de tendências dentro do marketing e tudo, é você usar o seu cliente, usar no bom sentido, né, Uhum. o seu cliente como nano-influenciador. Ou transformar o seu cliente em nano-influenciador. A Boticário, ela criou uma campanha chamada Geração Boutique. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma campanha com o propósito de transformar mulheres acima de 40 anos em creators. Influenciadores por consequência, porque eles estavam olhando para o mercado e falaram assim, a gente só vê influenciadora nova, ou no máximo de 30 anos de idade, falando de maquiagem, beleza, etc. E cadê as mulheres acima de 40 anos? Não tem ninguém que represente essas mulheres? Então eles criaram esse movimento, o que é muito bom, que já fica a dica aqui, se você for criar um programa que transforme clientes em creators, tem um propósito, porque vai ficar mais fácil desses clientes quererem aderir a esse programa. Chamaram de Geração Boutique, selecionaram 200 consumidoras, treinaram essas 200 consumidoras a criar conteúdo, a fazer de fato um bom vídeo, uma boa foto com seus próprios celulares. Óbvio que deram produtos para que elas pudessem fazer isso, mas elas não são obrigadas a falar do produto em si. Elas recebem os produtos, obviamente, todos os meses, talvez, não sei se até hoje recebem, mas se você olhar hoje a hashtag Geração Boutique no Instagram, tem mais de 9.000 posts feitos por essas consumidoras. A marca não teria condições de fazer 9.000 posts, e mesmo se fizesse, não teria o mesmo efeito, porque é o efeito da prova social. E esse é o fato. E essa prova social gera não só um conteúdo pelo próprio cliente, mas gera discussões, porque aquele cliente não está falando apenas assim, mostrando um produto como se fosse uma publi. Está trazendo discussões importantes sobre a pele, sobre idade, sobre muitas coisas que talvez a marca não tinha ali visto antes, não tinha entrado nesse assunto. Então, é muito legal quando você realmente entende essa tendência e começa a olhar para o seu cliente como seu maior potencial. Sempre foi, né, Carol? Aquela história do velho e bom boca a boca, né? Que era o maior propaganda, é o seu cliente falando, indicando você. Só que dá para fazer isso hoje em dia de forma exponencial nas mídias sociais. E sabe uma coisa que você está falando, que isso que é muito importante e interessante também, né? Porque a marca, muito provavelmente, ela não atingiria tantas pessoas naquele público-alvo segmentado naquele jeito de uma forma orgânica. Uhum. E aí, considerando que uma pessoa de 40 a mais, a quantidade de seguidores que ela tem, provavelmente são pessoas do relacionamento dela e amigas, que talvez tenham muito dessa faixa etária também. Sim. Então, ela consegue ter esse agregador muito grande, né? Consideraram muito mais a marca em função da atenção que a marca deu, né? Então, tem todo esse propósito que eu comentei. Então, tem várias coisas aqui que fortalecem a ideia de você pegar o seu cliente e transformá-lo em creator, né, para a própria marca. Fantástico. Eu ia fazer uma pergunta para você que você já respondeu, que era exatamente o que de repente precisaria ser testado hoje. E você já respondeu que é a sua audiência ser uma pessoa que você promova isso, né? Tem Sim. mais alguma coisa que você entenda que as pessoas precisam testar mais dentro desse novo universo? Na verdade, só existe uma regra nas mídias sociais que é testar. Não existe outra. Não existe a fórmula pronta. Então, o mantra, a única regra é teste. Só que a maioria das pessoas e das empresas não sabem fazer testes. Porque não basta você fazer apenas um post diferente e validar se o teste deu certo ou se deu errado. Por exemplo, eu quero postar num horário diferente. Aí você você geralmente posta às 7 da noite e você vai postar às 7 da manhã, amanhã. E aí foi melhor. Aí você conclui, olha, deu certo. Vamos começar a postar às 7 da manhã. Você fez um post só. É inconclusivo a quantidade de dados para isso. Talvez você tenha feito um post que foi de fato melhor no conteúdo. E por isso que, depende do horário que você postar, seria melhor. Então você não pode concluir que foi às 7 da manhã que resolveu a equação. Você deveria postar minimamente 7 dias seguidos às 7 da manhã e numa outra semana 7 dias seguidos às 8 da manhã e depois na outra semana às 10 da manhã e depois assim consecutivamente durante 2 meses.
que foi, por exemplo, o que eu fiz no meu perfil. Então, uma semana num horário, outra semana no outro horário, outra semana no outro horário, e depois você vai lá, por exemplo, na própria MLabs, te ajuda nisso, coloca do dia 1º, por exemplo, de agosto ao dia 30 de setembro, ele cruza esses dados para você, que seria humanamente impossível você fazer na mão. Sim. Ele vai te dar, olha, o horário que você teve maior alcance em interações foi 7 e pouco da manhã, 8 da manhã, e assim você já toma uma decisão mais baseada em dados nos testes que você fez. Então, tem que ter um pensamento mais científico na hora de testar coisas, não basta apenas uma vez. E a gente está falando de testes de horário, teste de legenda, o que significa na legenda? Tamanho de legenda, se você começa com uma pergunta, se você termina com uma pergunta, se você usa hashtag ou não. A história toda, né, das polêmicas, não precisa usar mais hashtag, usa hashtag, a gente pode falar isso depois, mas são testes que você pode fazer. Teste de formato, fazer em carrossel, ou fazer em Reels, ou fazer em foto, ou fazer num formato híbrido, um carrossel entre imagens e vídeos. Carrossel com vídeo é raro, né, você vê carrossel em vídeo. E ninguém testa esse negócio. E aí tem os testes nos stories. Então, assim, tem muita coisa para se testar nessa pergunta que você fez, o que pode ser testado. Eu entendo que a maioria nunca nem testou direito nada disso que eu estou falando. Dessa forma, eu acho forma. muito difícil, né? Quando a gente pensa até, o cliente, ele é ansioso. Ele quer a bala de prata, a fórmula mágica que tem ali, no momento, em um mês, para você trazer essas medições. E aí você está me dizendo de quantas alternativas e variáveis que a gente tem aqui para fazer uma forma mais assertiva, entender o melhor dia, melhor horário, melhor formato, melhor linha de comunicação. Que voltando, né, rede social é para socializar, a gente está falando com seres humanos. Então, a forma como cada um entende ali, a forma como se comunica é muito diferente, né? Então, precisa realmente entender. Não tem como fazer, olha, para esse nicho é dessa forma, né? Depende muito da forma dos seguidores, de fato. Hoje em dia, boa parte do que eu vejo as pessoas testando mais tem a ver com o uso de formatos. Mas o formato, na minha opinião, ele deveria ser a segunda coisa a ser decidida dentro da construção de conteúdo. A primeira coisa é a mensagem. E a galera não privilegia a mensagem, a galera privilegia o formato. E aí adapta a mensagem ao formato. Porque falaram que eu tenho que fazer Reels. Falaram que eu tenho que fazer carrossel porque carrossel engaja mais. Aí você começa a fazer carrossel, sendo que aquela mensagem seria melhor passada no Reels e não no carrossel. Ou vice-versa. E aí você acaba tentando adaptar a mensagem a um formato porque te falaram que aquele formato é melhor. Na verdade, você tem que privilegiar a mensagem e entender qual é o melhor formato para passar essa mensagem. Que vai ser mais fácil das pessoas entenderem essa mensagem. Então, por exemplo, lá uma receita de bolo, um carrossel me parece mais adequado para passar uma receita, porque você tem ali o primeiro card, o segundo card, etc. E você vai passando, receita em 5 passos. Então, tem 5 passos. A pessoa para, lê, salva. Agora, num Reels, você pode ser muito mais direto, humanizado, depende muito se você quer passar uma emoção, não tem formato melhor talvez do que o Reels ou Stories. Então, você privilegiando a mensagem e depois decidindo o formato, na minha opinião, vai tender a dar mais certo do que tentar fazer o contrário. E geralmente o contrário é as tais das fórmulas, né? Então, muita gente lê aí que agora tem que fazer legenda curta, agora tem que fazer carrossel, e aí você esquece a mensagem. Tem que fazer legenda curta, então não escreve mais nada. Aí você não passa a mensagem completa, você não faz as pessoas entenderem o que precisa ser entendido. Não comunica, que é o princípio básico da socialização. Não, porque não engaja. Tá, mas se a pessoa não entendeu e deu um like, vai converter, vai funcionar no final da história? É claro que a gente tem que entender a lógica da jornada do cliente. Cada etapa da jornada do cliente pode exigir um nível de profundidade. Mas aí é uma lógica que tem todo sentido. Não é um hack, não é uma fórmula. Ou seja, no começo de uma jornada, as pessoas que não conhecem você e nunca ouviram falar da sua marca, não vão gastar tempo lendo algo longo, ou vendo um vídeo longo, ou lendo um e-book, que seja, porque elas nem te conhecem, elas não te consideram, elas não vão gastar tempo e energia consumindo algo longo. Então, para começo de jornada, faz todo sentido você fazer vídeos mais curtos, ou até mesmo legendas menores. Porque foi premeditado que aquele conteúdo é um conteúdo de descoberta. Ou seja, você tem um conteúdo cujo objetivo é fazer você entrar no radar das pessoas. E ponto. Esse era o objetivo. Chama a atenção, leva a pessoa para o seu perfil para consumir depois o resto. E aí, à medida que ela vai avançando na jornada, você vai aumentando a profundidade, ou o tamanho da legenda, ou o tamanho do vídeo,
Porque elas te conhecem, te consideram e, naturalmente, elas estão mais envolvidas. E aí elas gastariam até uma hora te assistindo numa live, porque ela já te conhece, já te segue, já viu seus stories, já te considera como uma autoridade, já inclusive tem uma intenção de compra e está na live porque ela quer tirar dúvidas. E aí faz todo sentido. E por isso que vai ter sempre menos pessoas ao longo da jornada. No começo da jornada você pode atingir milhões de pessoas, que é o seu público-alvo potencial, mas à medida que você vai avançando é um filtro natural, né? Mas para uma potencial conversão, né? Então é isso. Eu brinco muito, Kiso, que as redes sociais hoje a gente virou aquele 7-1 fatídico Brasil-Alemanha, porque cada dia muda o algoritmo, aí aparece uma nova ferramenta, um novo formato, chega uma nova rede social. O Twitter, que eu fiz um artigo para exame da minha coluna, saiu numa quinta, falando de Twitter e Elon Musk. Na segunda não existia mais Twitter, era X. Então eu falo, as coisas têm uma velocidade tão rápida das coisas, e aí eu falo, mas tem coisas que não mudam em essência, né? Então, dentro de rede social, o que a gente não pode errar no óbvio? O que não muda, o que é a lógica, é sobre retenção. Então, assim, quando a gente para pensar o que é o jogo e o que é o modelo de negócio dessas plataformas, a gente usa de graça enquanto usuário. Como é que essas plataformas ganham dinheiro e como é que elas se sustentam? Vendendo para anunciantes, né? Vendendo espaço publicitário para anunciante. E quando a gente vai entender, então, qual é a lógica dos espaços publicitários? Eles precisam de audiência e precisam de grade de inserção de anúncios. A audiência eles têm aos montes. Então, você vai pegar Instagram com 133 milhões de usuários brasileiros agora. Você pega o TikTok com 89, 90 milhões de usuários brasileiros, o YouTube com 142 milhões de usuários brasileiros, ou seja, a audiência eles têm aos montes. É bastante gente. O que eles precisam agora, e o jogo em que eles estão competindo, é grade de inserção de anúncio. Para ter grade, eu preciso de gente o dia inteiro. Porque eu posso inserir de manhã, de tarde, à noite e ao mesmo tempo vários anunciantes. E por isso que a lógica do algoritmo deles é tão boa, porque para cada um vai ter um interesse, então eles vão segmentando por interesse. Legal. Para ter gente o dia inteiro, eles precisam reter essa galera. Então, eu preciso que você entre, preciso que você fique para conseguir mostrar mais anúncios. Todas elas seguem essa mesma lógica. Faz sentido? Todas elas seguem essa mesma lógica. Do YouTube, a TikTok, a Instagram, a não ser que você tivesse uma assinatura para pagar para usar e que ninguém quer pagar. Então, me parece que essa inversão não vai acontecer tão cedo. Se essa lógica serve para todo mundo, isso é uma coisa que não vai mudar tão cedo. Independente do que acontecer, do nome mudar ou do algoritmo mudar, é a retenção. Se eu faço um conteúdo que ajuda a reter o usuário, é um tipo de conteúdo que eles vão distribuir. Se eu faço um conteúdo que não ajuda a reter o usuário, é o tipo de conteúdo que não vai ser distribuído. Invariavelmente, propaganda ajuda a reter? Não. As pessoas querem até pular propaganda no YouTube quando aparece uma propaganda. Então, não ajuda a reter. Então, as marcas, quando entram no Instagram e elas simplesmente fazem um post que é uma oferta, é uma propaganda, a pessoa olha e fala, quer passar aquilo, quer pular aquilo não ajuda a reter. E por isso que esses posts têm alcance baixo, têm engajamento baixo. Não é porque o algoritmo detectou que aquilo é uma propaganda. Não, as próprias pessoas deram um sinal de que aquilo não é relevante. Agora, se você fez alguma coisa que ajuda a reter a pessoa prestou atenção, retenção de 70%, que a gente já falou há pouco, eles distribuem mais. Por quê? Porque se eles distribuírem para mais pessoas passam a ficar mais tempo na rede, eles passam a colocar mais anúncios. A lógica é simples. Então, quando você começa a entender isso, você passa a se perguntar, na hora de fazer um conteúdo, esse conteúdo aqui vai ajudar a reter mais pessoas dentro da rede? Eu estou contribuindo para o modelo de negócio dessas plataformas? Sim ou não? Pô, sim. Outra pergunta que eu faço para mim mesmo. Alguém pagaria pelo menos R$1 para ver esse post? Porque se a resposta for sim, eu já estou criando um conteúdo de maior valor do que apenas empurrando alguma coisa ou cumprindo a tabelinha de post. Porque tem essa história também, né? Cronograma. Eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer, então faz qualquer coisa. Não, alguém pagaria pelo menos R$1. Se você não pagaria, imagina os outros, né? Pelo menos R$1. Então, o jogo de criar um conteúdo que é bom, que é mais subjetivo, tem a ver com essa história da retenção, tem a ver com essa história da relevância. E hoje em dia, invariavelmente, o que não muda também, o que não vai mudar, é que um conteúdo bom, ele é pessoal. Pode perceber que cada vez mais os conteúdos que são altamente viralizados ou que são melhores em todos os aspectos, tem uma pessoa aparecendo.
tem uma pessoa aparecendo, tem uma emoção ali. Ele foi em cima de uma dor, de uma necessidade, um desejo. Ele despertou uma identificação do outro lado. Você se identificou com aquilo. Ele é pessoal. E de um outro lado, talvez ele seja útil a ponto da pessoa querer salvar, compartilhar, marcar alguém. Então, quando a gente une essas características, isso não vai mudar tão cedo. Se você entender essa lógica, provavelmente você vai ter mais sucesso nas mídias sociais. Fantástico. Eu brinco muito com essa coisa de banco de imagem, que usava-se muito, né? Eu falo, não traz brasilidade, aquelas pessoas nórdicas. Aí você não vai conectar com o seu público, porque tá uma coisa muito distante, né? Dentro do que a gente fala muito de criar conteúdos de seres humanos para seres humanos, e aquilo não conecta, né? Dentro Mesmo desse se for um banco de imagens brasileiro, não funcionaria tão bem quanto você aparecer. Exato. Quanto o seu funcionário, o seu cliente, sei lá, quem for, aparecer. E as pessoas reconhecerem que é você. Reconhecerem que é seu Traz cliente. verdade, né? Um dado, né? 80% hoje dos consumidores rejeitam banco de imagens. Preferem, de fato, que o seu próprio dono da lojinha apareça, que o seu funcionário apareça, o seu cliente apareça. E esse é um dado revelador. A galera já está rejeitando o banco de imagens. Acho que o cérebro já criou um dos atalhos, né? Bateu aquele olho naquele negócio, já parece mais artificial, já acha que é propaganda. Às vezes nem é propaganda, mas usou banco de imagem e já acha que é propaganda. E aí já tem mais rejeição. Você viu um case de um bar no Rio de Janeiro que as pessoas iam lá para ver o garçom? Que era o garçom que aparecia nas redes sociais? Não. Então, é a forma, né, como as coisas viram efeitos. Ele virou quase que o garoto propaganda que a gente tinha da Bombril, das Casas Bahia, ele virou do bar. Então, Olha que legal. E querem tirar foto, talvez, com ele, aí gera mais o conteúdo criado pelo consumidor. Exatamente. Como que traz essa relevância e como ele acabou virando um fenômeno do bar como a atratividade ali, né? Então, inclusive, esse é um bom ponto, porque assim, se você, enquanto negócio, consegue ter o seu líder criando conteúdo e se tornando uma influência para o próprio negócio, é o melhor dos mundos. Você pode ter o perfil do seu negócio oficial e ter o perfil seu. E se você criar conteúdo, você vai se tornar uma autoridade naquele assunto no qual permeia o seu próprio negócio, né? Então você vira autoridade e transfere essa autoridade para o negócio principal. É o que acontece comigo na MLabs. Então eu tenho a MLabs, tenho o perfil dela e eu tenho o meu próprio perfil. E talvez com você também, e talvez com várias outras pessoas que já entenderam esse jogo, você cria conteúdo, as pessoas passam a te considerar e passam a considerar o seu negócio mais por causa de você. Porque você está ali, porque você está à frente, você está inclusive dando a cara a tapa, é mais transparente, se precisar reclamar, ela sabe onde te achar, né? Tem mais veracidade, é mais humano, é mais tudo. E essa história do funcionário, do garçom, é isso. Tem alguém aparecendo, gera reconhecimento, gera identificação. Ele provavelmente se tornou ali uma referência, né, daquela marca e virou até uma atração instagramável do negócio. Né? Exatamente. E essa parte que você falou, né, o acesso. As pessoas querem ter acesso a quem são as cabeças das empresas. Então, você dá sua cara a tapa, como você falou, estando no seu perfil, abrindo isso, gerando conteúdo, faz com que esse acesso facilite, as pessoas entendam e elas querem ver quem está por trás disso para ver se conecta com o propósito da empresa dela, da forma como ela quer, de fato, se conectar. Então, as empresas cujos seus líderes criam conteúdo, principalmente o C-Level, os CMOs, CTOs, etc., ou traduzindo em português, os diretores, os donos, são percebidas 23% mais positiva. Só isso já é uma boa razão. E isso também traz uma positividade para dentro de casa, atrai mais talentos. Pô, você quer trabalhar com quem? Você começa a admirar a empresa em função do conteúdo que aquele dono da empresa está falando. Você admira o dono, quer trabalhar com essas pessoas. E quando você incentiva a sua gestão também a criar conteúdo, e cada um na sua área, então você tem ali o gestor de RH, o gestor financeiro, e quando eles começam a criar conteúdo e contando um pouco ali dos bastidores da empresa, eles também estão atraindo talento e mostrando a especialidade que eles têm. É bom para eles, é bom para o negócio. Né? Não, sem dúvidas. Até para você atrair talentos que façam sentido e que conectem com toda a visão de negócio, valor, propósito. Então, se já é uma pessoa que gosta do seu produto, do seu serviço, já entende isso como uma conexão, a chance de você ter uma retenção ali, um turnover menor é muito maior, né? Ainda mais se você treina essas pessoas para criar conteúdo. É um incentivo que hoje em dia, acho que um dos soft skills importantes é criar conteúdo, né? É saber se comunicar nas mídias sociais.
E sem dúvida, se a empresa tiver um programa para incentivar, não pode obrigar, mas se tiver um programa para incentivar, pô, quem quer começar a criar conteúdo nas suas próprias mídias sociais, se posicionar como autoridade, e eventualmente até pode receber convite para sair da empresa, porque vai. Sim. Mas isso é uma coisa boa para os dois lados, esse é o fato. Porque atrai mais pessoas para a própria empresa, atrai até mais leads para a própria empresa, porque tem mais gente falando dessa empresa. É a mesma situação do consumidor falando da empresa. Mas o próprio funcionário vai ter mais informações para mostrar até os bastidores, para mostrar a qualidade, para mostrar os valores do negócio. Tem outros tipos de conteúdo que o consumidor nunca vai conseguir fazer, né? Não, com certeza. E Kis, uma coisa que me deixou muito curiosa, que você falou no começo, é que o MLabs hoje está em mais de 30 países, né? Sim. Você faz uma análise dos dados desses outros países, do perfil, o comportamento, se é semelhante aqui ou não, quais países são, enfim. São muitas perguntas em uma, mas é porque é muito legal. Eu tenho analisado muito esse contexto, mercado internacional e da forma como se usa rede social e o marketing digital como um todo aí. Sim, a gente analisa. A principal diferença é o uso das plataformas. Então, assim, tem mais gente que usa o Facebook fora do Brasil. No Brasil, o Facebook vem caindo no sentido de número de usuários ativos e tudo mais. Aqui a gente já teve uma migração para o Instagram, inclusive dos mais velhos que usavam o Facebook, já estão usando também muito o Instagram. Mas lá fora, o Facebook ainda é a principal. Por exemplo, em Portugal, o Facebook ainda é muito forte. O Instagram não tem a mesma utilidade que aqui no Brasil. Aqui no Brasil é negócio já. O Instagram é negócios. Eu vou fazer conteúdo, eu vou me relacionar com o cliente, enfim. Para muitos países ainda o Instagram é aquele ambiente para você mostrar o que você fez no seu dia a dia, sei lá, a sua viagem, o restaurante, aquela coisa da foto ainda. Então, parece que na prática o Brasil, em relação às mídias sociais, está à frente em relação a outros países, né? Mas em relação ao uso das mídias sociais para negócios. Está à frente, de fato. A gente está muito mais próximo dos Estados Unidos nesse sentido do que atrás dos Estados Unidos ou atrás de outros países. Na verdade, a maioria do resto do mundo está atrás do Brasil e dos Estados Unidos nesse aspecto de uso das mídias sociais para negócios, principalmente para marketing de influência. Aqui o Brasil é um fenômeno, tanto que a gente tem o maior número de influenciadores no Instagram do mundo, é o Brasil. O Brasil é o segundo maior mercado já, né, para marketing influência. Os Estados Unidos ainda é maior em número de influenciadores, mas o Brasil já vem conquistando esse pódio. Só para ter uma dimensão, uma pesquisa da Meta chegou à conclusão que tem mais de 20 milhões de creators no Brasil. Num país que tem 214, 215 milhões de habitantes, a gente está falando que quase 10% da população se considera creators. Então, como amostra estatística, significa que todo mundo quer ser influenciador de alguma forma. Então, já mostra o potencial que tem esse negócio aqui no Brasil. E ao mesmo tempo, que a credibilidade já está caindo aqui. E nos Estados Unidos já está à frente, porque há legislação em cima desse mercado, já tem uma certa regulação em cima desse mercado, que aqui no Brasil ainda não tem. Então, a gente está vendo assim, a gente segue muito o que os Estados Unidos faz, a gente está à frente de outros países. O Facebook é muito mais forte lá fora do que no Brasil, o Instagram aqui no Brasil é muito mais forte do que lá fora. TikTok, em muitos países, está sendo bloqueado. Então, aqui no Brasil, está longe disso acontecer. Está longe disso acontecer. Nos Estados Unidos, há alguns estados, então tem uma certa independência por estado, então tem um pouco de diferença lá, mas corre-se o risco de ser bloqueado lá, e se for, provavelmente o Instagram vai ganhar nesse jogo. E aqui no Brasil, o YouTube é um fenômeno também. No mundo inteiro, mas no Brasil tem um fenômeno porque o brasileiro assiste muito o YouTube na sua televisão de casa. É a única plataforma de mídia social em que você tem esse comportamento de assistir na televisão e não no seu celular apenas, né? E por isso que o YouTube tem uma capilaridade muito grande, tem uma audiência muito grande, e os Shorts deveria ter um alcance até maior do que tem hoje em dia. Não é pequeno, mas na ideia deles, da concepção, né, por eles terem uma grande audiência, o Shorts deveria ter pego mais. Não pegou. Mas aqui no Brasil, o Shorts tem sido usado muito pelas crianças em função, né, das restrições e tal. O YouTube é menos restrito quanto a isso. E os mais velhos têm descoberto e têm usado Shorts porque os mais novos estão usando. E aí dentro de casa, o que você está assistindo aí tal. Então, são coisas que eu tenho observado, né, que a gente tem observado lá também no MLabs. Então, essas são as principais diferenças. Agora, em relação a que funciona ou que não funciona, aí tem muita diferença, cultural. Muito baseado naquilo que é trend. Né? Hoje, dentro das mídias sociais, você pode perceber que as coisas que mais têm alcance está
falando ou está entrando numa conversa existente, que está em crescimento. Quando a gente fala, sei lá, Rodrigo Góes, Fake Nery, não sei o quê, pô, fenômeno brasileiro, então se você entra nessa trend, você consegue surfar essa onda e cresce muito. E aí cada país tem o seu movimento cultural, cada país tem as suas trends, e isso é o que mais muda em termos de conteúdo, e o brasileiro é o que mais aposta em real-time marketing, assim, pelo que eu tenho visto. Lá fora eles não têm muito essa ótica de ficar entrando tanto em trends. Os Estados Unidos têm, mas o brasileiro é fenomenal para isso, é muito rápido. Aproveitando até esse gancho que você falou de trends, você tem um livro que publicou ano passado de trends digital, exatamente pela essa questão de atualização, né, de uma forma mais ágil. Hoje, qual a melhor forma de se encontrar as trends do momento para surfar nessa onda, considerando que o Brasil é muito dessa onda de trends mesmo? Apesar de você dizer que é perigoso, né, estar sempre em trends. É uma armadilha, porque se você viraliza a partir de uma trend, você pode viralizar pelos motivos errados. E atrair muitos seguidores desqualificados que não vão engajar em nada do que você faz depois, e aí, para converter, então, é terrível. Mas em termos de trends para mídias sociais em específico, a gente tem ferramentas do próprio TikTok que são muito boas. Dentro do TikTok existe o Creative Center, e aí dentro do Creative Center você tem ferramentas de insights, tanto de insights de hashtag, insights de músicas, insights de creators, e lá você tem condições de filtrar por país e filtrar por segmento. Então, eu quero saber quais são as hashtags em alta do meu segmento X no Brasil, as músicas em alta, os creators que estão em alta para isso. E aí também tem outras ferramentas para você ver as tendências de anúncios. Eles também mostram quais são os anúncios que têm dado mais resultado e quais são as tendências nesse sentido. O Facebook, a Meta, eles têm uma biblioteca de anúncios que também dá para você olhar um pouco essa situação, olhar o que o concorrente está fazendo, mas essencialmente pescar ali alguns benchmarks e ver alguma tendência em termos de criativos de anúncios. O próprio Instagram fez uma parceria com o Spotify, você tem uma playlist das músicas em alta no Reels. O própria Meta tem o WhatsApp do Meta for Creators no Brasil, então você tem um número brasileiro no qual você pode adicionar e perguntar para o próprio bot do WhatsApp quais são as tendências da semana, ele vai te dar as tendências de Reels, de hashtags. É que a hashtag funciona mais no TikTok. As tendências da semana em relação ao Reels, as músicas. Um bot no WhatsApp? É um bot no WhatsApp oficial do Meta para Creators no Brasil. Uau. Tem um número. Depois, quem quiser o número, manda no direct que eu mando o número de volta. Dá para descobrir essas tendências lá. Você pode usar... no caso do Google, você pode usar o Google Hots. Depois digita no próprio Google Hots. Ele vai te dar acesso a uma página daquilo que as pessoas estão buscando em tempo real no Google. Aí você filtra por Brasil e ele vai te mostrar o que as pessoas estão digitando agora no Google, com maior frequência. Invariavelmente tem a ver com jogo de futebol, tem a ver com a novela, tem a ver com alguma polêmica que alguém se envolveu e tal, mas você consegue entender as conversas que estão rolando. No X, o ex-Twitter, você tem as Trend Topics. Dá para olhar. No YouTube tem uma aba que chama Em Alta. E aí você coloca em alta, você vai ver quais são os vídeos que estão ganhando uma alta visibilidade no momento. Que mais? O próprio TikTok, quando você entra na descoberta do TikTok, que é aquela que seria a lupinha ali do Instagram, mas tem no TikTok, e o TikTok é melhor para te mostrar o que são as tendências do momento em termos de trends, né? Ele mostra para você e tal. Se você assinar a newsletter do TikTok, ele também vai te mandar. Ele começa a te mandar também o que está acontecendo. Então, para as mídias sociais, eu acho que aqui já tem bastante ferramental para a turma ficar sabendo. E também olhar o meu canal de transmissão. Lá você fica antenado do que está rolando, que pode pegar alguma tendência lá. E não é só diariamente, né? Quase que o tempo real, né? O seu canal hoje, pelo menos, tem umas 4 ou 5 que eu já vi ali. A gente é seguidor fiel ali, porque realmente... Onde você consegue, aproveitando esse gancho, onde você consegue tanta informação rápida e ágil? São quantas pessoas trabalhando nisso? Eu trabalhando nisso. O meu perfil, só eu mexo no meu perfil. Então, muita gente acha que tem assistente, que tem alguém que responde. Não, eu que respondo tudo. Por enquanto, eu não sei até quando eu vou conseguir fazer isso, porque o volume está aumentando. Mas eu mesmo se eu tiver um dia, assim, um time e tudo, os comentários, o inbox, eu mesmo vou querer fazer, porque é onde você se relaciona com as pessoas, de fato. Onde eu vou entender realmente o que está acontecendo. Mas olhando para essa ótica, né, das fontes, eu realmente faço uma curadoria muito boa. E aí tem um ponto, assim, de você saber quem
você vai seguir. Então, muita gente me segue para ficar antenado, para ficar sabendo o que está rolando e saber as tendências. Ao mesmo tempo que eu também sigo outras pessoas que, dentro de uma teoria aí dos alfas e betas, você tem os alfas, que são as pessoas que não necessariamente são creators, não necessariamente são influenciadores, não necessariamente têm muitos seguidores, mas são as pessoas certas. O engenheiro do Pinterest, o engenheiro do Twitter, o engenheiro do LinkedIn. A gente, por ter um negócio baseado em plataformas de mídias sociais, a gente conhece muita gente dentro das plataformas de mídias sociais. Então, a gente conhece engenheiro, de fato, da Meta. Inclusive, o nosso CTO da MLabs é ex-arquiteto de soluções globais da Meta. Então, a gente já tem um próprio ex-Meta dentro da própria MLabs. Ele conhece um monte de gente no Brasil e fora. A gente se relaciona com muita gente das plataformas em si. A gente é parceiro oficial, por exemplo, do LinkedIn globalmente. A gente foi homologado, passou por um processo enorme. Então, a gente conhece muita gente. No LinkedIn em si, eu faço parte de um programa editorial do LinkedIn. Então, a gente tem mentorias semanais com o time editorial do LinkedIn. TikTok também, eu estou no TikTok Academy. Então, eu tenho ali, todas as semanas, encontros ao vivo com o TikTok para também saber quais são as ferramentas, para saber as coisas. Então, você tem que saber quem você vai seguir como alfa. E na minha visão, o alfa é quem que está fazendo, é quem está fazendo a coisa lá dentro. Não é um portal de notícias, que ele vai ser o beta. Ele replicador, né? Ele vai replicar o que está acontecendo para a massa. Né? Então, eu sempre estou ali na origem, estou tentando pegar já na origem, ou porque eu conheço alguém. Então, às vezes eu vou palestrar, eu palestro com muita gente do TikTok, pelo Sebrae, em vários lugares. E aí a gente está lá nos bastidores, a gente vai almoçar junto, a gente às vezes fica 2 dias juntos no evento, e a gente conversa muito, e eu aproveito aquele momento para, o que está ali, o que está funcionando, o que vocês estão vendo, o que tem de case novo, e aí já vou pescando essa história. E aí eu tenho o WhatsApp da turma, então a gente já vai trocando ideias. E muitos dados a gente mesmo produz. Então, para muitos dados, a gente é o alfa de fato. A própria MLabs tem muito dado, tem muitos posts, a gente tem muitos clientes, a gente tem mais de 130 mil clientes recorrentes, e a gente consegue entender ali o que está funcionando e não, ou não. Então, a gente lançou, por exemplo, esse ano, um relatório de engajamento no Instagram, para entender as diferenças entre perfil de creator e business, a diferença de engajamento por tamanho de perfil, e aí, naquele momento, a gente dá em primeira mão, ninguém tem aquela informação. Aí eu sou o alfa da história. Você tem um conteúdo tão rico aí, né? Porque nesses mais de 100 mil clientes que você tem de diversos nichos, diversos tamanhos. Então, você consegue realmente fazer uma estrutura de entendimento desses perfis e de engajamento percentual por segmento, pelo tamanho dele, por várias outras formas de mapear. E até o fato de eu fazer muito conteúdo baseado em dados, em pesquisas, vários desses institutos de pesquisas, aí são empresas que fazem pesquisas, eles já me mapearam e eles me mandam em primeira mão muita coisa. Então, talvez como influenciador da área, eu recebo pesquisas em primeira mão. Muitas vezes empresas falam assim, Kiso, a gente vai lançar essa pesquisa, semana que vem. Você quer dar uma olhada? Eu dou uma olhada, já começo a preparar os posts já, e quando sai eu já estou lançando também os meus conteúdos. E sempre tem a fonte ali embaixo. E muitas vezes eu marco também o Instituto de Pesquisa e tudo mais, né? Então acontece isso também, e por isso eu tenho algum certo nível de privilégio nesse sentido aí. Não, isso é ótimo você ter esse nível de privilégio, porque você descomplica todos esses dados para a gente de uma forma muito mais ágil e rápida, né? Então a gente acaba tendo uma informação aí já traduzida na tecla SAP aqui para a gente de uma forma mais tranquila. Exatamente. Eu ia até fazer essa pergunta de uma média de engajamento por perfil ou por público, mas isso varia muito, né? Aí a gente pode abrir aqui, porque aí tem por tamanho de perfil e por tipo de perfil. O tipo creators, os creators têm um engajamento maior, um alcance maior, porque eles sabem fazer conteúdo. Em cima de tudo que a gente falou até agora, eles sabem fazer melhor isso. E por isso até que as marcas precisam aprender com os creators. Precisam até mesmo se tornar um creator. As marcas que conseguirem se tornar um creator vai ter mais sucesso. Porque os creators estão se tornando marcas, né? Eles estão lançando seus próprios produtos, estão concorrendo com as próprias marcas aí. Mas hoje a gente fala assim, no relatório da MLabs, de forma genérica, em termos de alcance, o Reels hoje tem em torno de 14% de taxa de alcance em relação ao número de seguidores. Os outros formatos de feed têm em torno de 9%. Então, o Reels, realmente, na média,
tem mais alcance em relação ao número de seguidores que você tem do que outros formatos. O que já coloca ali o Reels como um formato queridinho já do momento. Acho que a maioria já está fazendo, já caiu a ficha, está fazendo Reels. Mas não faça apenas Reels. Não é porque o Reels tem maior alcance, então só vou fazer Reels, porque isso vai afetar depois o resto do seu Instagram. Você precisa ter mais pontos de contatos com o seu seguidor e aprofundar o relacionamento com o seu seguidor. Então, é necessário fazer os outros formatos, principalmente Stories e Lives. Poucos fazem Lives, e Lives é um formato de maior proximidade com o usuário, onde você vai conversar com as pessoas e se você fizer de forma recorrente Lives, você forma mais facilmente uma comunidade, porque vira um ritual. E ritual é uma das melhores formas de formar comunidade. Então, a gente está falando de taxa de alcance de 14% para Reels, 9% e tal. Quando a gente fala de taxa de engajamento, a gente tem duas taxas de engajamento. A gente tem a taxa de engajamento real, que é baseada em alcance, e a taxa de engajamento pública, que é baseada em número de seguidores. A pública é a que a maioria faz, porque você quer se comparar com alguém. E você não tem o número de pessoas alcançadas desse alguém, ou de um perfil de um concorrente. Você só tem o número de seguidores que esse concorrente tem. Então, você vai olhar um post, vai olhar quantos likes e comentários esse post teve, vai somar isso e vai dividir pelo número de seguidores que tem e multiplica por 100 para dar uma porcentagem. Essa é a taxa de engajamento pública. Geralmente, a taxa de engajamento pública é a metade da taxa de engajamento real. Então, quando você olha a pública, você vai ver que vai girar em torno aí de 4%, 5% e a real vai girar em torno de 8%, 9% no Instagram. Quando você olha para o seu post, somando likes e comentários, dividindo pelo alcance do post, não pelo número de likes, multiplicando por 100. Então, pelo alcance. Aí você vai ter uma taxa de engajamento maior. Porque geralmente as pessoas têm mais seguidores do que alcance no post. Por isso que a taxa de engajamento é maior na real. Então, você tem lá 100 mil seguidores, mas você faz um post e alcança 30 mil pessoas. Então, você vai calcular em cima de 30 mil, não em cima de 100. Por isso que o de 100 sempre vai dar menor do que o de 30. É mais fácil, né, você fazer esse cálculo. Mas é a real. Porque pouco importa a quantidade de seguidores que você tem. Na maioria das vezes, você faz um post que alcança seguidores e não seguidores. Então, o que importa é, dessas 30 mil pessoas, quantas delas engajaram? Essa é a real. Então, essas são as taxas médias aqui que eu posso te dar, de forma genérica e ampla, sem ser por faixa de seguidores, sem ser por tipo ali. E hoje, para viralizar um conteúdo, né, para outras pessoas, para exatamente ir na contramão do que você está falando, de ter mais pessoas que não são seguidoras do que seguidoras recebendo esse conteúdo, você entende que é a questão da retenção daqueles 70% para ele começar a ter essa possibilidade ou não? Ajuda, né? A retenção sempre vai ajudar para você alcançar mais seguidores e não seguidores. No Instagram e no TikTok, as hashtags funcionam. Então, a gente já começa aqui derrubando um mito que não funciona mais. Funciona. E está funcionando cada vez mais, por quê? Porque os conteúdos dessas mídias sociais passaram a ser mais indexados nos buscadores, principalmente no Google. Você consegue achar um post do LinkedIn no Google. Você consegue achar um vídeo do TikTok no Google. E o que significa que o Google está lendo as legendas. Está lendo as hashtags. As próprias mídias sociais, elas têm um buscador também. Então, o TikTok tem seu buscador, o Instagram tem seu buscador. Inclusive, fazendo um parênteses, o Adam Mosseri, que é o head do Instagram, mostrou os testes que eles já estão fazendo na nova busca do Instagram por palavra-chave. Então, já vem aí uma nova busca. No TikTok isso já funciona há um bom tempo e funciona muito bem. Se você digitar ali uma hashtag, uma palavra-chave, o resultado de busca. Tudo que tem na legenda vira um campo semântico. O que significa essa ideia do campo semântico? Para que você possa escrever coisas que têm a ver com o seu negócio e que têm a ver com o conteúdo, que descreva o conteúdo, para ajudar os robôs a, de fato, indexar melhor aquele conteúdo e posicionar esse conteúdo nas recomendações ou nos resultados de busca. E por que nas recomendações faz muito sentido? Porque o feed hoje do Instagram é baseado muito mais em recomendação do que já foi um dia. Hoje, 40% dos posts que você vê no feed do Instagram são de posts de pessoas que você não segue. 40%. No começo do ano passado, eram 20%. Eles dobraram o número de posts recomendados. Mas como que eles decidem o que eles vão recomendar? Decidem aqueles posts que geram maior retenção, aqueles posts que são mais relevantes. E como é que eles decidem isso no todo? Então, a retenção e aquilo que está escrito, porque eles vão entender os seus interesses. Se você assistiu a um vídeo que você curtiu, o que tinha nesse vídeo, o que tinha na legenda, o que tinha nas hashtags, tudo está sendo considerado nesse campo semântico. As hashtags são
principais formas de você navegar entre os assuntos. Por mais que você tenha escrito alguma coisa na legenda, a hashtag não é para ser humano, a hashtag é para robôs. E aí é onde começa o jogo. Você não está escrevendo só para o ser humano. E as pessoas, não funciona porque vai ficar feio. Porque as pessoas vão olhar e vai ficar feio. Mas você não está falando com o ser humano, você está falando com o robô. Eu vou escrever pouco porque engaja mais. Mas você não está falando só com o ser humano, está falando com o robô. Então, por que você vai deixar de aproveitar para indexar mais palavras-chave? Otimizar seu conteúdo. Otimizar seu conteúdo para ser recomendado mais vezes. Se você fizer um teste nos meus conteúdos, você vai ver que todos eles têm hashtags. Se você clicar em uma das hashtags que eu coloquei lá, por exemplo, gestão de mídias sociais, gestão de redes sociais, ou mesmo até marketing digital. Se você clica, o que acontece no Instagram? Ele abre uma página com os posts com aquela hashtag, certo? E sempre em cima eles mostram as mais relevantes, não as mais recentes. Você veja que eles sempre mostram os posts mais relevantes. Você vai ver que invariavelmente o meu post está no mais relevante. E quando você olha no meu gráfico de pizza do alcance que o post teve, vamos supor que eu alcancei 60% seguidores e 40% não seguidores. Geralmente esses 40% bate com o número de alcance vindo das hashtags. Vamos supor que eu fiz um alcance de 100 mil pessoas. 60 mil foram seguidores, 40 mil não seguidores. Lá embaixo, no próprio Instagram, ele mostra quantos vieram da hashtag, quantos vieram do explorar, quantos vieram do seu feed. Você vai ver da hashtag, geralmente está 39 mil ou muito próximo dos 40 mil do não seguidores. Então, hoje o meu alcance, a maioria dos meus alcances de não seguidores vem de hashtags. Você usa as mesmas ou não? Você acaba... Tem uma lógica que eu aplico para as hashtags. Essa lógica ela é baseada em 5 pilares. O primeiro pilar de hashtags é de descrição do conteúdo. O segundo pilar de hashtags é a comunidade que eu quero, para onde esse conteúdo deve ir. A comunidade. Tanto lá do TikTok quanto no Instagram. A terceira é de classificação do produto ou a classificação do que é o assunto. Eu vou dar o exemplo. A quarta é se eu estou fazendo um post que tem a ver com a MLabs, então ali vai estar escrito MLabs, ou é aquelas hashtags que você mesmo cria para posicionar o seu perfil, o seu negócio. Então, a quarta categoria são hashtags próprias, que as pessoas não usam, mas você usa. E a última categoria é caso seja um evento, ou se você for um negócio local. Então, se você tiver um evento, tipo Fire Festival, RD Summit, qualquer um, HSM, alguma coisa, você vai usar a hashtag do evento. Então, a última categoria é para você localizar aquele conteúdo. Se você for um negócio local, você vai usar talvez uma hashtag que seja mais próxima do seu local. Vou dar um exemplo, por exemplo, no meu caso em especial. Então, a primeira categoria é de descrição. Então, eu vou falar de marketing de influência. Então, na primeira coisa, eu estou falando ali hashtag influenciadora, influenciadores, mas eu não escolhi à toa. Eu estou usando hashtags que já são usados para descrição de influenciadores. Poderia inventar influenciadores digitais, mas a galera não usa influenciadores digitais. Influenciadora usa. E tem muito mais mulheres influenciador do que homem influenciador, então tem ali uma razão pelo qual está ali. Na segunda, que é de fato onde a gente vai falar da comunidade. Qual é a comunidade que eu quero me comunicar? Eu quero me comunicar com a comunidade de social medias. Então vou colocar social media, eu vou colocar gestão de mídias sociais, porque eu sei que eu vou entrar na comunidade. Ou se eu estivesse falando de mídia paga, gestor de tráfego, ou tráfego pago. Aí eu estou me comunicando com aquela comunidade. Aí na terceira, que é onde eu vou pegar ali de repente um produto, se for uma empresa, você vai colocar a descrição, uma hashtag que é relacionada ao seu produto. No meu caso em especial, eu vou colocar a categoria, que é marketing digital, aí você tem MKT digital, você tem marketing digital, aí você tem outras hashtags que definem a categoria do meu negócio. Daquilo que eu estou falando, não da descrição, porque a descrição é de influenciadores, é no post de influenciadores, mas tem a ver com a categoria marketing digital. Se for um negócio, a própria MLabs também é a categoria marketing digital, mas se for um negócio qualquer, sei lá, acessórios femininos, roupas femininas, alguma coisa nesse sentido, é a categoria. Aí depois tem as hashtags próprias. Por muito tempo eu usei muita hashtag própria. Eu usava assim, Kiso UGC, Kiso influenciadores, Kiso... Por quê? Porque por muito tempo eu fiz landing pages dentro do Instagram. O que são as landing pages? Essa é a ideia de você clicar numa hashtag e ele abrir uma página. Só como a hashtag era minha, quando você clicava em RKiso ou Kiso UGC, ele abriu uma página com todos os meus conteúdos de UGC.
facilitava para mim e facilitava para os outros navegar pelos meus conteúdos sobre aquilo. Por muito tempo eu fiz isso, eu deixei de fazer isso. Mas você pode colocar uma hashtag do seu slogan, da sua assinatura, do seu posicionamento, né? E hoje eu uso pouco essa penúltima categoria. Enfim, e a última que seria de eventos. Hoje em dia, é só quando eu estou em eventos mesmo que eu uso ela. Então, você tem essas 5 categorias de hashtags. Como é que você escolhe essa hashtag? Por popularidade. Então, não é qualquer hashtag também. Se for pouco popular, é ruim, porque você não vai ter um alcance maior em função do uso das hashtags. Pouca visibilidade. Pouca né? visibilidade. E se tiver muita gente usando aquela hashtag, ou seja, quando você bate a hashtag no Instagram, ele vai te mostrar quantos posts foram feitos com aquela hashtag. Posts acima de 2 milhões são hashtags que eu evito. Por quê? Porque elas provavelmente são tão populares que vai me trazer uma audiência desqualificada. E geralmente as hashtags que têm mais de 2 milhões de posts com aquela hashtag são hashtags genéricas. Amor, sei lá... Sábado. TBT, sextou. Essas hashtags têm milhões, mas assim, é muito genérico. E genérico é perigo. Quanto mais específico for dentro de, talvez, 500 mil a 2 milhões ali de posts, melhor. Então, é aí que eu vou definindo meus critérios de escolha. E aí eu pego essas 3 primeiras categorias que eu falei, as minhas hashtags, o limite é 30 no Instagram. Eu geralmente tenho feito, eu não uso as 30, mas eu geralmente tenho feito ali em torno de 12 hashtags, escolhendo por popularidade dentro desses limites, privilegiando as 3 primeiras colunas. E assim eu consigo ter alcance, qualitativo. Geralmente eu uso as mesmas para a comunidade e para o que seria a coluna de produto, que no meu caso é marketing digital, e eu só vario a de descrição do conteúdo para realmente ter afinidade com o conteúdo em si. Fantástico. Você falou até de uma hashtag do sextou, né? Tem algumas hashtags que são meio Banidas. banidas, né? Isso você entende, você enxerga que sim, de fato são banidas, isso derruba o seu conteúdo. O sextou é uma delas, por exemplo. Já né? foi, não é mais. Não é mais? Porque era considerada sex to you. Não é mais, porque entenderam que não é, porque brasileiro, provavelmente todo mundo já foi banido, então já foi bloqueado, já teve uma restrição porque usou o sextou. Existe uma ferramenta que chama Meta Hashtags, eu acho que é .com, não lembro agora qual era o final do domínio. Lá tem uma ferramenta que checa quais são as hashtags banidas. Então, se você copiar e colar as suas, ele vai detectar se uma delas está dentro dessa blacklist. Dentro dessas hashtags banidas. Antigamente, eu não sei se ainda está fazendo, a gente pode testar agora, se for o caso. Se você bater no próprio Instagram uma hashtag que está banida, ele mostra no resultado de busca. Quando você busca por uma hashtag que está banida, ele vai te mostrar no resultado. Ele fala. E talvez é assim que a própria Meta Hashtags faz, porque ela deve fazer essa consulta em tempo real e ver o resultado e te dizer se ela está banida ou não. Eu já fiz não recentemente, mas eu já fiz esses testes no próprio Instagram e aparecia a mensagem. Hoje em dia eu já uso direto a ferramenta, porque manualmente fica perdendo muito tempo. Fantástico. Hoje que você entende que as empresas elas podem estar em todas as redes sociais ou elas precisam analisar em quais elas podem? Pensar mais numa questão de presença digital e ampliar essa capilaridade. Tem 2 ângulos nessa pergunta para responder. Primeiro, o ângulo é sobre captar oportunidades. Se 70% da população brasileira usa a internet para procurar informações e a maioria faz isso nas mídias sociais, me faz entender que quanto mais eu aparecer nos resultados de busca, mais oportunidades eu vou capturar. Independente de qual plataforma, certo? Então, assim, se as pessoas estão usando o TikTok, aí eu vou estar lá no TikTok, eu vou capturar a oportunidade de estar lá. Mas alguém pode afirmar assim, mas meu público não está no TikTok. Que aí é o segundo ângulo. O segundo ângulo, ele é mito também, na minha opinião, porque assim, o seu público, na maioria das vezes, está presente em todas as plataformas. Inclusive no Brasil, o brasileiro, na média, usa 8 plataformas de mídias sociais. Eu nem consigo contar quais são as outras, porque é muita coisa. O fato é que está todo mundo presente em quase tudo. Só que vai ter mais gente ou menos gente do seu perfil do público-alvo. Então, vai ter menos, talvez, no TikTok do que teria no Instagram do seu público-alvo. Mas esse tamanho que a gente fala de menos gente, ainda assim, é bastante gente. Então, a gente fala assim, meu público potencial são 3 milhões de pessoas. Você foi lá e mapeou.
Por exemplo, no Meta Ads, se você entrar no sistema de anúncios do Meta e você fizer uma simulação de campanha e colocar lá homem, mulher, de tal idade, de tal localização, que se interessam por isso, aquilo. Ele vai te dar um número. Ó, no Facebook tem um potencial de X milhões de pessoas, no Instagram X milhões de pessoas. Então você já tem uma noção do seu público-alvo potencial. Vamos supor que se você fez essa mesma simulação no TikTok Ads. Em vez de 3 milhões, apareceram lá 600 mil pessoas. Aí você fala, tá vendo? Pouca gente. Mas você não quer falar com 600 mil pessoas? Para você, 600 mil pessoas é pouco. Não vale a pena você ter a possibilidade de aparecer gratuitamente, muitas vezes, para 600 mil pessoas. Me parece estranho essa decisão de falar, não vou lá porque o meu público não está lá. Vai ter gente. E aí, como a gente já contou aqui, o algoritmo do TikTok ele é tão bom que ele só vai mostrar conteúdo daquele assunto para quem se interessa por aquele assunto. Eu fiz um trabalho para a indústria agrícola, eu me surpreendi. A quantidade de gente que está lá vendo máquina agrícola, que está vendo sobre agricultura, que está entendendo como é que funciona, como é que não funciona. Reviews de máquinas agrícolas, né? Um negócio assim muito legal. Tem influenciador agrícola. Então assim, eu entrei no universo que eu falei, não achava que isso ia estar tão forte no TikTok. Mas é a totalidade da população? É o potencial total que você teria, por exemplo, no WhatsApp para essa turma? Não, mas é uma quantidade relevante. E o TikTok vai entregar conteúdo de máquina agrícola para quem se interessa por máquina agrícola. Ele não vai entregar para uma criança que está procurando dancinha. E essa é a parte que as pessoas não entenderam ainda. O algoritmo ele vai filtrar para você. Então você não vai ficar aparecendo à toa para um monte de gente desqualificada. Então, respondendo agora, depois desses 2 ângulos, se você tiver capacidade, tempo e dinheiro para estar em mais plataformas, melhor. Você vai capturar mais oportunidades, você vai acelerar o processo de presença e faturamento do seu negócio baseado nessa presença. Se você não tiver, privilegie, obviamente, onde tem mais pessoas dentro do seu público potencial. Eu acredito que na grande maioria das vezes vai dar o Instagram por hora, para B2C. Uhum. B2B para o LinkedIn, mas fora isso, né? E vale lembrar que no B2B são pessoas, essas pessoas também usam as outras plataformas. Então, se você aparece para elas, mesmo que fora do LinkedIn, talvez elas passem a considerar mais a sua marca. Sim. Posteriormente. É que são ambientes diferentes com tons diferentes. E só para fechar o ponto aqui, que é, gente, existe o tom e existe a voz. Geralmente a gente fala tom de voz, né? Uhum. Existe o tom e existe a voz. A minha voz é a mesma. Rafael Kiss aqui é a mesma. Você vai me encontrar em qualquer lugar, minha voz é a mesma. Mas o meu tom é diferente. Num bar, numa palestra, num podcast. E assim a marca pode também se adaptar. Então a voz tem que ser a mesma, mas o tom no LinkedIn é um, o tom no TikTok é outro. E vai se adaptando para que você se adeque realmente àquele ambiente. Você falou 2 coisas super interessantes aí. Uma em relação à questão de segmentação, né? A parte agro, como você se surpreendeu. A gente tem um cliente aqui na Cubo que a gente produz podcast de concreto, chama Podcreto. Então, para quem vai aparecer isso? Para pessoas que estão buscando coisas de construção, de concreto, de outras coisas, que é o nicho, né? Então, existe oportunidade de mercado para todo mundo dentro de segmentações estratégicas aí. E um outro ponto que você falou foi o WhatsApp, que a gente não falou de WhatsApp aqui, mas é considerado uma rede social. O brasileiro usa muito o WhatsApp. Mas por que você acha que as marcas não usam tanto o WhatsApp para se comunicar? LGPD, alguma coisa assim? Tem usado, sim, bastante, cada vez mais. E para mim o fenômeno é o direct do Instagram. Que aí eu vou conectar as 2 coisas. É da Meta, né? Instagram, WhatsApp, Facebook. A Meta tem investido cada vez mais em mensagerias. Aplicativos de mensagem ou canais de mensagens diretas. Porque eles começaram a detectar um fenômeno no Instagram que as pessoas pararam de postar coisas do dia a dia, de fato assim, pessoa física, né? Não as empresas, pararam de postar no feed e nos stories e começaram a postar no direct. Porque agora você tem, de repente, um grupo, e mais de 1 bilhão de visualizações em Reels acontecem hoje em mensagens privadas. Porque alguém encaminhou um Reels. Aí você para pensar e fala, realmente, né? Eu acho que o último Reels que eu vi foi porque alguém me encaminhou um Reels. E aí eles começaram a observar esse fenômeno das mensagens privadas. O canal de transmissão no Instagram não deixa de ser uma espécie de mensagem unidirecional. E aí lançaram no WhatsApp os canais de transmissões no WhatsApp também. Aí lançaram as comunidades no WhatsApp. Aí você tem uma comunidade que tem vários grupos.
Ou seja, tudo está girando cada vez mais, em termos de investimento, girando mais em torno de mensagens diretas e mensagens privadas, as conversas. No WhatsApp, o WhatsApp realmente, 99% dos smartphones têm o WhatsApp instalado. As empresas, a cada ano, adotam mais o WhatsApp para atendimento ao cliente. Nas Black Friday, a gente vê realmente a galera já está começando a implementar ferramentas e automações e tudo mais. Tem melhorado. A gente vem percebendo que toda compra que você faz no e-commerce já te manda um WhatsApp com o número do pedido ou um acompanhamento do status. Não acontecia isso, né? A rota da entrega. A rota da entrega não acontecia isso há um tempo atrás, está acontecendo mais. Então, a minha percepção, sem ser baseada em dados, é que a gente tem muitas empresas já usando o WhatsApp para atendimento, para se relacionar com os clientes. Se elas fazem isso direito, é outra história. Né? E aquela história assim, puxa, se você entra em contato com alguém que nem te autorizou a entrar em contato, está acontecendo aos montes ainda. Mas você pode também denunciar e acabou o jogo. Sim. E eles levam muito a sério essa história. Então tem uma janela ali, você entra em contato para que a marca possa entrar em contato numa janela de 24 horas, né? Hoje a expectativa do brasileiro é ser atendido em até 1 minuto no WhatsApp, segundo uma pesquisa da Opinion Box também. E a gente tem uma expectativa de até 5 minutos nas outras plataformas, principalmente Instagram. E o Instagram, na última pesquisa da Mobile Time, mostrou que o Instagram é o segundo maior canal para mensagens privadas de consumidores e empresas. É o segundo maior canal usado já, então, e está se aproximando ao próprio WhatsApp. E as marcas, ainda bem, caíram a ficha, estão adotando o WhatsApp, mas ainda não caiu a ficha das marcas no uso do direct para se relacionar e para atender os consumidores. O saque digital é importantíssimo, né? A gente usa a sigla de seja atencioso com o seu cliente, porque ali tem um poder muito grande até de uma gestão de crise, né? Que pode acontecer de algum problema que pode tomar uma proporção muito maior. Então, assim, olhem para o direct, principalmente nessa Black Friday, porque as pessoas tendem a descobrir uma oferta nas mídias sociais ou no Instagram e te mandar um direct. E aí, se você não tem o mesmo nível de operação que você tem no WhatsApp, porque as empresas estão investindo nisso, também no direct você vai perder vendas e pode ter uma expectativa frustrada do outro lado. E assim, o WhatsApp ele não precisa ser usado apenas para atendimento ao cliente, ele pode ser usado também para distribuição de conteúdo exclusivo. Essa é uma das estratégias que eu recomendo muito as marcas levarem em consideração, porque é aquela história que a gente falou. Não se preocupe apenas com o funil de venda, se preocupe com a jornada completa, se preocupe com o jogo final de transformar clientes em promotores. Uma das melhores formas de você aumentar a probabilidade de um cliente se tornar promotor é quando você aumenta o nível de experiência de quem já é cliente. E se você passa a distribuir conteúdo exclusivamente para cliente, você aumenta muito a experiência. E o WhatsApp é uma das melhores formas de você mandar um conteúdo para aquele cliente falando, ó, fulano, lembrei de você, tem uma coisa muito legal aqui, vou te mandar. E genuinamente não é uma venda. Você não está ali entrando em contato para tentar vender alguma coisa. Você realmente está distribuindo conteúdo. E por isso é essencial e talvez primordial você ter um CRM. Você entender quem é aquele cliente, o que ele comprou, quais são os interesses dele na sua empresa e mandar um conteúdo que seja realmente mais a ver com aquele contexto do que mandar para todos os clientes alguma coisa. E outra técnica também que é muito útil é você usar a pesquisa NPS, que é aquela pesquisa de Net Promoter Score, que as pessoas fazem uma única pergunta, né? De 0 a 10, o quanto você indicaria o meu negócio para um colega conhecido. Pega todo mundo que deu 9 ou 10, coloca essas pessoas num grupo de melhores amigos nos stories, coloca essas pessoas num grupo privado no WhatsApp, porque assim você fomenta quem já tem uma maior propensão a ser promotor. Manda oferta exclusiva, manda conteúdo exclusivo, deixe claro que eles são privilegiados, que eles são exclusivos, porque isso aumenta o capital social deles, a percepção de que eles são importantes, o que aumenta também a probabilidade deles compartilharem aquilo com alguém. Então fica aqui a dica, um pouco dessa história de WhatsApp, Direct, como é que tá rolando aí para a turma. Não, fantástico essa parte de retenção, né, dessas pessoas e o poder de atração do boca a boca também, né, disso de se propagar, isso é muito fantástico. Kiso, eu tenho mais 2 perguntas para você aqui. Uma é, hoje, além do MLabs, obviamente, de relatórios e tudo, por quais outras ferramentas você entende que é interessante pensar, pesquisar, entender análises aí? O Google Analytics é um óbvio e
Está na versão 4, então já 4, mudou bastante. Agora eles estão olhando muito pela jornada que a gente está falando aqui. É muito legal isso, porque agora o menu do próprio Google Analytics é a jornada, o que facilita o entendimento das pessoas. Então, usar o Google Analytics, usar os conectores das plataformas de mídias sociais em uma única ferramenta, que pode ser um Power BI da Microsoft, ou pode ser um Supermetrics, pode ser Tableau, que é uma outra ferramenta de Business Intelligence. Por que é legal você usar esses conectores todos em uma ferramenta só? Porque você pode pegar e cruzar com um dado do seu negócio. Essa é uma das melhores formas de você entender as correlações daquilo que você fez em algum canal e qual foi o impacto que teve no seu negócio. Em vendas, em lifetime value, que significaria, poxa, aquele cliente, quanto tempo esse cliente ficou na casa em termos de ciclo de vida e faturamento. E aí você pode cruzar aquelas campanhas que a gente fez, gerou tanto de taxa de conversão e esses clientes que converteram ficaram tanto tempo depois na casa. Ou tiveram um ticket médio X, que foi acima do ticket médio daquela outra safra, ou daquela outra campanha, ou daquele outro canal. Isso só é possível quando você cruza esses dados num Power BI da vida, um software de Business Intelligence como esse. Então, a MLabs ela vai te ajudar no olhar das mídias sociais. A Dashgoo, que é uma outra ferramenta nossa, ela é mais avançada para campanhas e mídias sociais. Você tem conectores de Google Ads, de Facebook Ads, mas não há o cruzamento com o seu próprio negócio. Então, para ter esse cruzamento, você vai precisar ir para esse outro caminho que eu citei aqui, Supermetrics, Power BI, tá. Existem algumas ferramentas gratuitas, uma do próprio Google, Google Data Studio, que depois fez fusão com uma outra ferramenta, mas ele só olha para as propriedades do Google. Então, ele só vai te trazer dados do Google Ads, do YouTube e do Google em si, do Google Analytics. E talvez, se você quiser ampliar o seu espectro, você vai ter que criar uma planilha no Google populada com algum dado de algum outro lugar para você conseguir usar. Aí você talvez consiga chegar a alguma conclusão. Mas essas são as principais ferramentas. E aí no mercado tem muitas, né? Mas essas são as melhores. A gente usa na MLabs o Power BI para fazer essa correlação de negócio com o que a gente está fazendo no resto dos canais e outras fontes. Bacana. E inteligência artificial, você tem usado muita coisa? Como que você tem visto isso Sim. dentro do nosso mercado? Eu uso tanto para criação de conteúdo e a gente usa no negócio também, na própria MLabs. A MLabs hoje é integrada ao ChatGPT. A gente tem o MLabs Insights e dentro da própria MLabs você pode obter legendas para os seus posts e a gente em breve está lançando essa integração com a inteligência artificial nos relatórios para que você tenha mais insights baseado nos dados. Então, vou te comparar com taxas de engajamento do mercado e vou te dar insight daquilo que você pode fazer para melhorar o seu engajamento ou melhorar outros aspectos. Então, a gente já tem usado a inteligência artificial para o negócio, via APIs oficiais, via APIs pagas dessas plataformas, onde a gente pode até ensinar e modelar essa inteligência de acordo com os nossos dados. E eu, no particular, tanto na MLabs quanto no meu perfil, a gente usa muito as ferramentas de inteligência artificial, principalmente o ChatGPT, para brainstorming, praticamente. Ou seja, não para criar o conteúdo em si. O meu conteúdo, já testei, nenhuma inteligência artificial conseguiu criar o meu conteúdo, porque tem que fazer uma análise em cima da pesquisa e do dado e cruzar com outros dados e pesquisas que nem estão ali. Não tem como. Felizmente, né? Nenhuma inteligência artificial ainda vai conseguir me substituir, pelo menos ali na análise, na legenda e tudo mais. Mas a gente usa muito para ter ideias. Então, poxa, a gente precisa ter X ideias sobre esse assunto. Aí é muito legal, porque ele vai te acelerar o processo de ideação. Aí você pega uma daquela ideia e faz um brainstorm em cima daquilo, usando o próprio ChatGPT. Então, ele acelera o processo nosso. Eu tenho usado o Opus Clip para fazer alguns recortes, que é uma inteligência artificial. Funciona muito legal. Eu peguei lá, por exemplo, um vídeo, podcast, 1 hora. Você joga lá o podcast de 1 hora, ele detecta quais são os trechos que têm maior impacto e coloca uma porcentagem de probabilidade desse conteúdo ser relevante de acordo com... Porque ele transcreve o que você está falando e pela transcrição ele joga numa inteligência que interpreta o que você está falando e fala, esse corte é muito bom. E ele te dá até o porquê que esse corte é muito bom, que é muito legal, e te dá uma porcentagem da relevância daquele conteúdo. E você pode ali na transcrição adequar, fazer algum ajuste ou outro. Ele já cria a legenda automática, já faz o corte automático, então facilitou para mim. Eu fiz esse teste
algumas semanas atrás, de pegar assim um trecho grande, assim, de 30 minutos e saíram 4, 5 cortes. E que, pasmem, foram cortes que geraram 80 mil visualizações, 90 mil visualizações acima da média que eu estava tendo quando eu mesmo fazia as edições. Então eu falei, cara, peraí, então acho que funcionou. É usar a tecnologia a nosso favor, refinando, né? Então, a inteligência artificial ainda não consegue pensar como quis para trazer os dados, mas o que dá para operacionalizar, você já consegue terceirizar aí, né? Eu estava fazendo as edições, é claro, olhando para a edição em si, qualidade da edição, a minha edição é muito melhor do que a do Opus Clipper, porque ele na verdade, ele não tira os respiros, ele faz um corte, ele pega um trecho e, pronto, esse trecho aqui, cortei, tá aqui a legenda. Eu já, na minha edição, eu faço o corte, eu já faço uma aproximação, já faço uma edição que esteticamente é melhor, mas não necessariamente resultou em mais visualizações, porque ele realmente soube escolher um trecho que eu, inclusive, quando ele escolheu o trecho, eu falei, olha, eu cortaria alguma parte, eu colocaria uma outra parte e tal, mas vamos testar. Eu queria testar mesmo, que essa é a tese. E não é um post feito pelo Opus Clip, eu fiz uma sequência de cortes feitos pelo Opus Clip para ver se tinha um outlier. O que é outlier? É uma exceção. Pô, deu certo, mas era uma exceção, o resto foi mal. Não, todos o que a gente cortou pelo Opus Clip funcionou. Eu falei, bom, vamos continuar usando porque deu certo. Às vezes a gente prima pela questão de beleza, da estética, de eu faria melhor uma coisa que não é isso que vai dar o resultado. Né? Pois é. O algoritmo nos mostra. E uma coisa que eu acho que tem um porquê, eu já estou tentando desconstruir os porquês, mas um dos porquês foi que a legenda ficou no centro e não ficou abaixo. E todas as minhas edições eu colocava lá para baixo, respeitando ali os limites, né, das margens de segurança para não ficar sobreposição ali no TikTok e no Reels, mas isso era mais para baixo. E tinha cara de legenda, tipo legenda de filme. E o que ele fez foi jogar o centro, na verdade você pode escolher, mas propositalmente eu escolhi deixar no centro, com fontes maiores e está muito próximo do rosto. Então a pessoa, ela lê junto e talvez isso tenha aumentado a retenção. Porque ela vai olhando palavra por palavra, e isso gera uma atenção maior do que a legenda embaixo. E a pessoa só olhando para o seu rosto, porque ela nem está lendo na prática a legenda. Então ela não serviu com o propósito de aumentar a retenção, talvez ela serviu com o propósito de acessibilidade. A pessoa precisa ler a legenda porque ela não escuta. Então, assim, essa é uma das dicas que eu já detectei. A legenda no centro com palavras maiores, em vez de você fazer um parágrafo inteiro na legenda, é de fato colocar uma ou duas palavras no máximo, e aí ele fica muito mais rápido, né? Então você acompanha mais rápido e parece que o seu cérebro quer tentar acompanhar e sincronizar, e aí retém mais, retendo mais, distribui mais. Fantástico. Se você fosse um empreendedor, quais as redes sociais que você entraria? O que você faria no digital? Se fosse começar do zero hoje, certamente Instagram e TikTok. E depois o LinkedIn. Mas tem um ponto aí que é um ponto, vamos dizer assim, não é polêmico, mas é um ponto que gera sempre mais discussões, que é o próprio YouTube. O YouTube é uma das primeiras. Está aí desde 2004. YouTube é o que mais te dá resultados ao longo do tempo, se você fizer. O resto é tudo efêmero. Você publica, não é só o Stories que é efêmero. Você pode fazer um feed 24 horas depois, mas ninguém está vendo o feed. Aquele post morreu. O alcance dele chegou no total, você não ganha mais nada. Mas no YouTube, sim. Você, ao longo do tempo, se você fizer um conteúdo que continua sendo... continua aparecendo nos resultados de busca, seja do YouTube ou do Google, você continua recebendo visualizações. Então, ele é muito bom. Para a construção de autoridade, ele é excelente. Para que você possa até falar por mais tempo, dentro de um vídeo mais longo. Lembrando que tem os shorts lá também, que te ajuda nesse aspecto. Mas a maioria negligencia, pela, talvez, dificuldade de fazer um vídeo maior ou pela necessidade de fazer uma edição depois mais longa e aí tem que ter uma estética mais profissional, porque todos os canais já têm uma estética mais profissional. As pessoas deixam de lado o YouTube. Então, assim, é mais rápido fazer no Instagram, é mais rápido fazer no TikTok. Depois, o LinkedIn, porque o LinkedIn exige um pouco mais de texto, exige mais texto, e até o tipo documento funciona bem, que seria talvez o carrossel do LinkedIn,
Porque já teve o carrossel do LinkedIn, não funcionou muito bem, te descontinuaram o próprio carrossel do LinkedIn, e, enfim, o privilegiaram ali o documento. Essa é a parte legal. E o documento chama um pouco mais de atenção, porque tem uma informação a mais ali. Então, tem que ter texto. Então, você tem que ter uma capacidade um pouco maior de síntese em texto. No vídeo é mais fácil, é uma linguagem mais informal. Então, eu começaria no Instagram, TikTok, depois iria para o LinkedIn. Mas eu consideraria, hoje, eu estou atrasado muito no YouTube. Eu sei disso. Hoje eu crio no YouTube, mas eu crio o quê? Lives. Eu descobri o meu formato. O meu formato é faço live, deixo lá no YouTube e me gera muitas visualizações. Lives de 1h30, de 2 horas, eu tenho muitas visualizações. E monetizo, porque o YouTube já me entrega, já me paga pelas visualizações. E tudo isso por causa das lives. Muito Qual rapidamente. frequência você faz live? Uma vez por semana. Uma vez por semana. A bomba chegou, estourou a bomba Olha, aqui. eu acabei com todo o tempo, mas assim, gente, Tudo bem. eu acho que ia ser o A bomba Kiso. estourou. Eles deixam aí porque é o limite, a gente nunca passou do limite, mas com você eu já sabia que a gente ia. Cortei um monte de coisa aqui, exatamente por isso, porque é um conteúdo muito rico, né? Que você traz um olhar muito diferente do que a gente tem de modo geral no mercado. Então, isso ajuda muito todo mundo nesse contexto de... E só para fechar esse ponto que eu acho que é legal, assim, a frequência de vezes que você faz o conteúdo te gera mais experiência, te gera mais aprendizado e faz com que você tenha maior qualidade. Porque há essa discussão, né? É melhor fazer um post de qualidade ou é melhor fazer mais posts? A premissa é sempre tentar fazer um post de qualidade, mas qualidade subjetiva. O que é qualidade? Não é qualidade estética hoje em dia. Hoje nas mídias sociais você pode perceber. Eles não têm privilegiado qualidade estética em função do conteúdo. O conteúdo tem que ser privilegiado. A informação que você está passando, a mensagem que você está passando, e mesmo que seja mais caseiro num celular filmado tremendo, ele vai dar certo. A própria Meta vem discursando e vem educando a galera para fazer um conteúdo mais low-fi, mais low fidelity, menos esteticamente profissional. Parecer mais caseiro propositalmente. E o TikTok, então, poxa, nasceu ali essa ideia, né, de você ser mais autêntico e tudo mais fazendo tal. Então, essa dualidade, né, eu faço mais posts ou prefiro fazer menos posts, mas fazer posts de qualidade? O meu aprendizado foi, se você tiver a premissa de tentar sempre fazer um post de qualidade, faça mais posts possível. Porque aquela pessoa que faz um post por semana está aprendendo na velocidade de 1x. Aquele que faz um post por dia está aprendendo na velocidade de 7x. Ou seja, 7 vezes mais rápido do que quem só faz um post. Porque você faz um post por dia, você tem mais dados para analisar, você testou mais coisas e é mais fácil você evoluir o seu jogo e chegar a um post de qualidade, o que significaria talvez um mais relevante ou que funciona melhor, mais rapidamente. Então, na sua pergunta, se você fosse um empreendedor começando do zero, eu começaria fazendo vídeos no TikTok e no Reels, porque é mais rápido, é mais fácil, sem essa preocupação tanto estética, privilegiando a mensagem, privilegiando o conteúdo e fazendo mais, e fazendo mais, e fazendo mais. Porque é muito mais rápido você pegar um vídeo de 10 minutos e falar e fazer 30 cortes. Aí você teria já 30 posts para fazer, o que vai acelerar seu processo de crescimento, seu processo de teste, entendimento. Sempre pensando em gerar diálogo. Aí depois você vai lá pro LinkedIn, depois você vai pro YouTube, mas eu postaria no Shorts também para testar os mesmos vídeos, né? Para facilitar. Você falou muito desse 1x, 7x, né? Você vê alguma questão de crescimento de, faça 2 posts por dia no feed, 5 stories, e um Reels, um carrossel, enfim, esses tracks todos que as pessoas falam. O que eu fiz foi uma análise dos perfis que cresceram mais rapidamente e que também tiveram mais resultados financeiros, que não adianta só crescer por crescer, Sim. porque senão qualquer coisa que você faça, vai lá e dança de biquíni na praia, pronto. Vai encher de homem que vai te seguir, mas puxa, você não vai ter resultado nenhum depois. Então, os perfis que mais cresceram e tiveram resultado fizeram em torno de 3 vídeos por dia no TikTok, 1 vídeo por dia no Reels, 2 shorts por dia no YouTube, 1 post por dia no LinkedIn, dia útil, dentro do horário comercial, 2 a 3 Twitters por dia.
E no caso do feed, porque o Reels não substitui o feed, Sim. então ser um Reels por dia mais um feed por dia. E Stories, se você for um perfil de creator ou influenciador, você pode ir para o caminho de transformar o seu Stories num reality show que faz com que você faça 20, 30 stories em sequência no dia. Mas as pesquisas mostram que passados 7 stories em sequência, a retenção cai muito. Então, se você ficar entre 5 e 7 stories numa sequência, você aumenta a retenção muito. Assim, aumenta a retenção, o que faz com que as pessoas recebam a mensagem por completo, não saiam no meio do caminho. Né? Mas isso não é uma regra. Então, assim, esses números são baseados naqueles perfis que mais cresceram. Talvez funcione para você, talvez não, mas o fato é, a galera tá postando todo dia. Esse é o primeiro recado. É o que tem em comum. Constância, né? É o que tem em comum. Tá postando todos os dias, e não 3 vezes por semana, e não 2 vezes por semana. Todos os dias. E, principalmente no Instagram e no TikTok, mais de uma vez por dia. A ideia do Instagram de ser um Reels e um feed é porque não há sobreposição, porque são 2 algoritmos distintos. Então, você não tem uma canibalização de alcance. Já no LinkedIn, se você fizer 2 posts por dia, você perde 30% de alcance. Então, só para ter uma dimensão, tem uma canibalização. E até nas mentorias que a gente tem lá com o time de editorial do LinkedIn, eles também já citaram isso. Há uma certa canibalização, então prefira fazer um ali por dia. Pô, pensa ali no texto, faça uma coisa legal, que contribua, que ajude as pessoas na sua carreira, nos seus negócios. Então você tem um objetivo ali muito legal, que é diferente no LinkedIn. Então você tem essas frequências. Agora, se a gente fosse olhar pela lógica de frequência de impactos, ou seja, a quantidade de vezes que eu apareço para a mesma pessoa, para aumentar a lembrança de marca e intenção de compra, aí tem uma pesquisa da Meta que olha para a frequência 2 por semana para aumentar em 95% de chance das pessoas lembrarem de mim. Só que tem que ser por semana. E 2 por semana não significa 2 posts, significa 2 vezes, aparecendo 2 vezes para a mesma pessoa, são impactos. E esse conhecimento vem da mídia paga, mídia off, inclusive, né? A turma que já comprou anúncio aí já sabe o que eu estou falando. E aí, fazendo um exercício, significa que se eu fizer um post 1 na segunda-feira, eu vou alcançar, talvez, 9, 14% dos meus seguidores. Aí, na terça-feira, eu faço um post 2, eu vou alcançar 9, 14% dos meus seguidores. E não são as mesmas pessoas do post 1. Aí, eu faço um post 3 na quarta-feira. Vou alcançar 9 a 14% dos meus seguidores. Talvez uma pequena parcela seja do post 1 e seja do post 2. E nessa pequena parcela eu tenho sobreposição. E aí eu fiz a frequência 2. Para o resto, eu fiz a frequência 1. Apesar de ter feito 3 posts, para uma pequena parcela eu fiz a frequência 2, para o resto eu fiz frequência 1. Esse resto não vai lembrar tanto de mim quanto essa turma que teve uma frequência 2. Então, por isso que tem correlação com o número de posts, mas não é a mesma coisa. E por isso que quando você só vive de post orgânico, a sua decisão em número de posts vai depender da frequência que você está fazendo de impactos. Se você for no Instagram e olhar lá no seu painel analítico, você vai encontrar 3 números principais. Contas alcançadas, contas com engajamento e número de seguidores. Quando você entra em contas alcançadas, você encontra o número de impressões, que significa o número de vezes que você apareceu. Você dividindo impressões por contas alcançadas nos últimos 7 dias, porque lembra que tem que ser por semana, ele vai te dar o número de impactos, o número de frequência de vezes que você apareceu para as mesmas pessoas. Se esse número for inferior a 2, que é o mínimo necessário, que é 2, segundo a Meta, você precisa aumentar o número de posts. Então, ali já está dado o recado. Você está fazendo menos posts ou talvez você só esteja fazendo Reels e alcançando pessoas novas. Ou fazendo um conteúdo que só está alcançando pessoas novas. Então, você não diminui o número de Reels, você aumenta o número de feed, não aumenta o número de stories. Então, você aumenta o número de chances ou aumenta a probabilidade de vezes que você vai aparecer para a mesma pessoa. Então, a decisão não é 3 por dia, não é 2 por dia. No seu caso, você tem que olhar a sua frequência e aí aumentar o número de posts para que você se adeque a essa frequência mínima ideal para aumentar a lembrança de marca e intenção de compra. Porque o lance não é só aumentar também o alcance, né, e a frequência, aumentar a intenção de compra em conjunto. Então, por isso que esse cálculo. E aí é o cálculo que vai te dar o número exato de frequência de posts. Fantástico. Ou seja, precisa medir, precisa testar para ver exatamente qual é a quantidade para cada um dos seus perfis. Né? E esse é um conhecimento que é o fundamento de mídia, que vem de off, como eu falei. E por isso que a turma não se liga hoje, porque a maioria não nasceu nessa época.
e já nasceu dentro das mídias sociais, olhando apenas para engajamento, seguidores, etc. Não tem esse conhecimento, né? E é o que a gente fala, não existe marketing digital, existe marketing em ambiente digital, porque esse é um conhecimento que vem lá dos fundamentos. E a turma não conhece mesmo. As métricas vêm lá de trás, né? Com os conceitos, fundamentos básicos que a gente tinha, Sim. Só aplicados em outros meios agora. Exatamente. Maravilha. Kiso, a gente tem um momento aqui no nosso podcast, que é onde a gente traz o megafone. O nosso megafone para você. Se você pudesse deixar uma mensagem para o mundo, que mensagem essa seria? Já sei que eu não posso ligar isso aqui para não estourar os nossos tímpanos e microfones, mas certamente eu falaria para todos que não existe mágica, existe lógica, porque isso serve para a vida também. E eu refleti bastante quando eu comecei a falar sobre isso, né? Eu fiz uma camiseta, eu tô andando com isso agora para cima e para baixo. Porque na prática não tem atalhos. O recado é esse, não existe mágica, existe lógica. Na vida não tem atalhos, tem uma lógica. E você tem que seguir essa lógica, não tem mágica, né? E no trabalho também é a mesma coisa, e nas mídias sociais é a mesma coisa, não adianta. Às vezes você segue uma fórmula, ela pode até ser útil para dar o start, para você ter um resultado a curto prazo, mas pode perceber que não é sustentável. Quando o contexto muda, a situação muda, você não sabe o que fazer, porque você não entendeu a lógica. Então você não sabe se adaptar àquilo e você não consegue seguir em frente, você não consegue ultrapassar aquela barreira, porque você nem sabe por que estava funcionando. Porque você seguiu, porque alguém falou para fazer, porque você viu alguém fazendo e copiou. Então, na vida é assim também. Você, às vezes, quer seguir a fórmula, ou a dieta, ou a fórmula que alguém te passou, mas você não entendeu a lógica por trás daquilo. Então, fundamentalmente, entenda a lógica que você vai se dar melhor no resto da vida, para os negócios, para tudo. Maravilha. Vou pedir para você assinar aqui. Boa. Caramba, tá ficando cheio aqui já, hein? Só. Muito legal. Boa. Vou colocar aqui minha assinaturinha aqui. Super obrigada, Kiso. E duvido que alguém aqui não te conheça ou não te siga nas redes sociais, mas de qualquer forma, diga aí quais são suas redes sociais para as pessoas acompanharem tudo isso. Boa. @Rafael Kiso no Instagram, e Rafael Kiso é com K-I-S-O. Rafael normal, sem PH. Nem sempre foi Rafael Kiso, já foi R Kiso. Eu mudei por conta de muitos perfis falsos que foram criados em cima do meu nome. Mais de 47 perfis falsos só no Instagram. Tem no TikTok perfil falso, tem em tudo quanto é lugar. Mas procurando meu nome ali na busca, você vai achar. Mas no Instagram é verificado, no TikTok estou nesse processo de verificação, porque realmente, quando você bate ali, parece mais perfis que são os falsos. Mas no TikTok é rafael.kiso, no LinkedIn só tem o mesmo, ainda bem que lá não tem um fake. E tem, se não me falha a memória, no YouTube é Rafael Kiso também, enfim. Alguns lugares ainda está Rquiso, o Twitter está Rquiso ainda. Então, assim, ou é Rquiso ou é Rafael Kiso, só tem um único perfil. Não confundam, assim, você criou um perfil para teste. Às vezes as pessoas acham que eu criei um perfil para teste. Não crio perfil para teste, eu testo no meu próprio perfil mesmo. Maravilha. Super obrigada por essa mega aula que você deu aqui pra gente, essa generosidade toda de trazer tanto conteúdo rico pra gente. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, fico sempre à disposição, estamos juntos aí. # tamo juntos. A gente vai buscar muito na Kisolândia, viu? Kisolândia, adorei. Isso Valeu, aí. turma, valeu. Obrigada, viu? E esse foi mais um Tecla Sabe Podcast. Toda quarta-feira a gente tem um novo episódio aí no ar. Siga a gente.